Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Ascensão da Legião de Mortos-Vivos, parte 19. Capítulo 217. Nas Selvagens. De novo a ascensão da Legião Morta-Viva. Besteira. Não existe Deus da Morte. Olá, o adolescente sorriu e balançou os dedos para Dave como uma criança, acenando. A atitude desse punk apenas irritou Dave, ele era um canalha irritante e um ladrão, não importa o que dissesse. Então, garoto, vamos fazer isso ou vou procurar outro companheiro para ajudar? Estou dentro, desde que isso não seja um golpe que você está executando e nós realmente os estamos trazendo de volta. O que eu tenho que fazer? Disse Dave. O adolescente pulou do palco e se aproximou. Para começar, vamos equipar você adequadamente. Ele apontou para a mão de Dave. Isso é falso. Dave levantou a mão, o legado do Deus da Morte. Falso? Agora eu sei que você está cheio disso, não vou tirar o anel só para que você possa roubá-lo também. O adolescente punk revirou os olhos. Ele acenou com a mão, o anel brilhou e queimou no dedo de Dave, ele estremeceu. O anel mudou de ouro para obsidiana preta. Deu uma olhada agora, o Deus adolescente sorriu. Asterisco, asterisco, asterisco. Anel do Deus da Morte se tornou. Anel da verdadeira morte viva. Item legado da classe SS. Anel da verdadeira morte viva. Geas mortos-vivos? Sifão da vida? Cutelo de vida. Bloqueado. 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 Asterisco, asterisco, asterisco. Dave ficou pasmo. O anel agora era da classe SS. Dave nunca tinha ouvido falar de nada acima do rank S. Isso significava que deveria ser conteúdo de jogo posterior. Estamos a caminho, cara. Se você quer os mortos-vivos de volta, você terá que trabalhar duro para isso. A primeira coisa que preciso que você faça é me conseguir um pouco de éter miasmático da tumba do necromante. Dave nunca tinha ouvido falar disso. Ok, como faço para conseguir isso? Você vai ao túmulo de Ashar, o rei destruído. Por que você não vai buscar você mesmo? Dave perguntou. Ele estava até desconfiado desse jovem personagem. Ele não se importava em atirar e saquear, mas uma missão de busca parecia de baixo nível para algo que deveria reviver toda a raça de mortos-vivos. Garoto, com que frequência você vê deuses correndo por aí catando merda? Existem regras que até nós temos que seguir. Agora feche a boca do bolo e siga em frente. Asterisco, asterisco, asterisco. Ataque à tumba. Tipo de missão. Missão legada, grupo opcional. Classificação da missão. SS. Missão acorrentada. Primeira tarefa. Colete 10 kg de Eldritch Bombs da tumba de Ashar, o rei destruído. Requisito de nível. 300. Nível mínimo recomendado 450. Ashar, conhecido como Rei Destruído, era um necromante infame. Ele fazia experiências consigo mesmo e com aqueles ao seu redor em busca de conhecimento sobre a vida, a morte e a imortalidade. Embora ele não tenha conseguido encontrar uma maneira de se tornar imortal, o Rei Destruído deixou muitos segredos em sua tumba para que os magos do mundo descobrissem se algum deles era ousado o suficiente para se aventurar lá. Asterisco, asterisco, asterisco. O Deus dos mortos-vivos murmurou para si mesmo. Aqueles idiotas armaram tudo. Ele se dirigiu a Dave em voz mais alta. Você é um garoto meio idiota. Tive que improvisar as coisas para você, caso contrário. Teríamos que esperar enquanto você endurece um pouco. E ninguém tem tempo para essa merda. O novo tom do marcador de mapa soou no ouvido de Dave. Ele abriu seu minimapa. Bem, isso foi um foda-se. A tumba ficava nas profundezas da Terra Selvagem, bem ao leste, quase no Reino Oriental. Os monstros ficaram mais poderosos e numerosos movendo-se nessa direção. Seria difícil chegar ao local da tumba. Ninguém havia chegado tão longe na Terra Selvagem, então não havia como saber o que havia lá fora. A missão de busca acabará de se tornar um negócio muito maior. Aquele estúpido nível mínimo recomendado estava começando a fazer sentido agora. Ele precisava descobrir como deveria chegar à tumba, quanto mais mergulhar na masmorra. Mas antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa ao deus adolescente, ele foi teletransportado de volta para a entrada de Moria. Ok, há uma maneira de trazer a legião de volta. Talvez eu ainda não tenha certeza se confio ou acredito completamente naquele pequeno deus punk. E a busca é pelos malditos Wilds. Isso vai ser uma merda. Uma notificação apareceu. Asterisco, asterisco, asterisco. Perfect Shot convidou você para uma festa. Você aceita? SN. Asterisco, asterisco, asterisco. Ele pressionou sim. Asterisco, asterisco, asterisco. Buceta Flanqueir, sacerdote? Nível 188. Tiro perfeito Ranger? Nível 192. Fortaleza humana tanque? Nível 190. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave riu novamente ao ouvir seus nomes. Mas merda, ele não podia mexer com eles sobre seus nomes agora que tinham visto seu disfarce de Deathstroke. E aí pessoal? Ei, Stroke, onde você está agora? Moria, estou começando uma grande missão. Vocês querem vir ajudar? Claro! Nós apagamos na última corrida da missão de Flanqueir. Agora está em um tempo de espera de 7 dias. Então não temos nada para fazer. Dê-nos alguns segundos, estamos a caminho. Essa missão vai demorar muito para ser concluída. Vou sobrecarregar com poções e consumíveis, vocês deveriam fazer o mesmo. Ok, vamos reabastecer para acompanhá-lo em Moria. Tiro perfeito disse. Ok, farei o mesmo, esperarei por você no portão da cidade.
Dave esperou nos portões da cidade de Moria até avistar 3 jogadores vindo em sua direção. Um arqueiro com uma armadura de couro ornamentada, um arco de guerra preto nas costas e um chapéu de coquetéis na cabeça como que Robin Hood usava, completo com elegantes penas vermelhas. Com ele estava um sacerdote vestindo vestes brancas de clérigo com listras azuis junto com um tanque bamboleante que estava completamente envolto em uma armadura pesada e, carregando um escudo de porta verdadeiramente enorme. Bem, se não for o grande senhor esqueleto, o padre disse em voz alta. Dave franziu a testa e Perfect Shot bateu na nuca de Flanker. Idiota, eu acabei de dizer para você manter a boca fechada. Você apenas assinou um contrato de que não falaria sobre isso. Use a cabeça grande, idiota. Mas não tem ninguém aqui, olha. É como uma cidade fantasma aqui, só com NPCs por perto. Eu não dou a mínima, nunca fale sobre isso. Ou contarei a você sabe quem sobre você sabe o que. Flanker ficou vermelho como um tomate e estalou. Eu me pergunto o que significa isso. Desculpe, Stroke. Isso não vai acontecer de novo. Nenhum dano causado. Desta vez. Dave olhou feio para o padre. Não faça isso de novo, isso é um negócio sério. Ok, meu mano mal, isso não vai acontecer de novo. Perfeito disse que você quer nossa ajuda em alguma missão, certo? Dave olhou para o padre novamente com frieza. Você fala demais. Sim, eu falo quando estou animado. Sempre fui assim, desde pequeno. Até minha mãe me diz que falo muito. Por que você está carrancudo? Mano, sua cara. É assustador, e não de uma forma goz. Acho que essa é a sua deixa para calar a boca. Fortaleza Humana disse calmamente. Ah, certo. Calha a boca agora. Então, qual é a sua missão? Tiro Perfeito perguntou. É uma masmorra-tumba com exigência de nível 300. Isso é de alto nível. Não sei se podemos lidar com tanta diferença de nível. Fortaleza Humana encolheu os ombros. Esse é o requisito para um único jogador. Então vocês vão junto e eu faço todo o tanque e depois, preciso de suas habilidades de suporte. Mas eu não posso permitir que vocês morram em mim, então vamos subir alguns níveis no caminho para a tumba. Dave esperou um pouco para soltar a bigorna sobre eles. Claro que sim, conseguir níveis é bom. Num tom cuidadosamente casual, ele acrescentou. A busca está nas profundezas das terras selvagens orientais. Que merda, cara. Os Wilds são muito perigosos, os jogadores entram e nunca mais voltam. Flanker disse, olhando para Dave como se ele os tivesse traído. Pare de ser um covarde, o pior que pode acontecer é perdermos um pouco de XP e sermos mandados para o reaparecimento, reclamou Perfect Shot com Flanker. Você sabe que há um dragão voando na selva, certo? Você viu aquele vídeo dos jogadores de nível superior que foram para a selva? Eles nunca viram o que os atingiu, todos foram mortos com um tiro, cara. Eles perderam muitos níveis. Níveis, cara, não é XP, fim de jogo, cara. E todo o equipamento deles foi quebrado, cara. Pense no que um ataque como esse faria aos Estados Unidos, cara. Pussy Flanker gemeu. Você quer um pouco de queijo com esse choro? Quais são as chances de encontrar o dragão? Na verdade, eu não me importaria de ver como é, disse Fortaleza Humana em sua maneira deliberada. Por ser grande, dava a impressão de ser lento, mas Dave estava começando a pensar que era apenas uma fachada. Olha pessoal, essa missão é uma cadeia que pode levar ao renascimento dos mortos-vivos. Admito que vai ser difícil, mas pensem nas possibilidades. Só os vídeos já valerão a pena, mesmo que não tenhamos conseguido chegar até a tumba. E tenho que chegar até a tumba, não há outra opção. Dave sorriu. Ele havia jogado a isca e agora esperava que eles mordessem. Eu realmente queria jogar com um avatar morto-vivo quando a expansão fosse aberta. Acho que se eu quiser que isso aconteça, devo tentar ajudar, disse Flanker. Um sacerdote morto-vivo? Não sei se isso funcionaria, Flanker disse Fortaleza Humana. Por que você está sempre zombando das minhas ideias, cara? Vamos, ajude-me a reviver os mortos-vivos. Será divertido. Você obterá ótima XP e itens de alto nível, Dave persuadiu. Conseguir alguns níveis parece bom, mas temos que fazer isso direito, cara. Para não sermos enviados para reaparecer a cada 5 minutos, disse Perfect Shot. Ele se virou para seus amigos, ambos assentindo. Tudo bem, vamos estocar consumíveis, fazer alguns planos e depois ir para o portão mais próximo da selva. Capítulo 218. Wild Grindings, Ascensão da Legião Morta-Viva. A Fortaleza Humana usou sua carga e atordoou o javali por um segundo. Dave avançou rapidamente e atacou com sua flamberge, cortando a pele do javali e penetrando profundamente em sua corcova. Dave se afastou enquanto um jorro de sangue respingava por toda parte. O javali gritou de dor, virou-se e atacou Dave, apontando suas presas rasgantes para sua cintura. Dave ativou Shield Charge e bateu o escudo em direção ao javali que se aproximava. Dave e o javali colidiram como trens descontrolados. O javali ricocheteou na placa de metal do escudo e caiu para o lado, com a ponta de uma presa quebrada. Dave manteve o equilíbrio e enfrentou o javali novamente em combate corpo a corpo. Perfect disparou uma flecha no focinho do javali, fazendo-o balançar a cabeça vigorosamente e gritar bem como um porco preso. Dave atacou com sua espada novamente e seguiu com a Mountain Cleaver, *****. Espada grande do Cavaleiro da Morte frágil ativada. Menos 50% uma ADN. Menos 32.000? Uau! Puta merda, isso é muito dano. Pussy Flanker disse enquanto lançava outro buff. Qual foi essa habilidade? Era minha espada. Ela tem uma habilidade de destruir armaduras. Continuem com os debuffs, pessoal.
Dave evitou o ataque de cabeça balançante do javali e investiu a mão em escudo empurrando o punho de sua arma. Outro pedaço do HP do javali flutuou em números vermelhos. Legal, tiro perfeito, comentou. O javali atacou novamente, mas Perfect Shot conseguiu acertar o javali com uma flecha no joelho da frente. O javali tropeçou para o lado, expondo sua barriga. Dave girou sua espada mudando seu aperto para um aperto de mão e apunhalou a barriga do javali. Menos 66.258 crítico. Isso foi um belo incapacitador, perfeito. Dave acenou em agradecimento ao arqueiro. O javali tinha menos de 40% de seu HP restante. Desistiu de qualquer ideia de se defender e acusou os jogadores de abandono suicida. Dave metralhou o javali, usando-o como uma tática de bater e correr. Com a multidão da TNT controlando o javali e curando, Dave caiu apenas 10% de seu HP total quando o javali atingiu 0 HP. Jim, eu subi de nível, disse Pussy Flanker. Essa morte atingiu 60% do caminho para o próximo nível, disse Perfect Shot. Você poderia ter obtido mais XP se tivesse realmente causado dano, mas a XP do apoiador é boa por enquanto. Dave comentou. E você, Fortaleza? Flanqueador perguntou. Ele perguntou novamente quando não recebeu resposta. O que é que foi isso? Fortaleza perguntou. Eu disse, você subiu de nível? Sim, o que você estava fazendo? Eu estava conversando com Tess. Tess de novo, cara? Sério, cara, pare de falar com aquela garota. Ela provavelmente é um velho gordo chamado Stan que mora na garagem da mãe dele. Pussy Flanker balançou a cabeça. Não, ela é real, mano, protestou Fortress. Bem, nós nunca a vimos. Nem mesmo em Conquista. Ela está sempre ocupada com outra coisa. Ficaríamos bem em festejar e brincar com ela. Dave estava curioso sobre a interação entre os dois amigos. Pussy Flanker viu o olhar e sorriu. Esse idiota está tentando nos impressionar com a sua Tess. Dave encolheu os ombros. Quem sabe, talvez isso ou ela seja real, duvidoso, certo, perfeito. Irmão, você fala demais. Saberemos quando soubermos, respondeu Perfect Shot. Tanto faz, cara, só estou dizendo. Se ele quiser fazer algumas gatas, ele deveria vir até mim. Vou transformá-lo em um PUA em pouco tempo. PUA. Pique à parte este cara. Você é abatido por todas as garotas com quem conversa, mano. Fortress provocou seu amigo. É um jogo de números, cara. Acerte em tudo e você acabará conseguindo um. Nunca deixe que os sucessos incompletos te desanimem. Flanker encolheu os ombros. Vamos, cure-me completamente, ainda temos muito trabalho a fazer, disse Dave. Pussy Flanker curou Dave e eles se aprofundaram na floresta. Perfect Shot explorou o caminho a seguir. Ele usou o chat do grupo. Pessoal, há uma serpente de jade com chifres à frente. Nível 450, vamos fazer um desvio. Ainda não estamos prontos para aquela multidão, disse Dave. Então, Sally, você tem namorada? Buceta Flanker perguntou. Não, por que você está perguntando? Dave disse enquanto olhava cuidadosamente em volta em busca de perigo ou oportunidade. Acabei de pensar nos seus vídeos que você estava com Long Arrow. Eu pensei que vocês eram uma coisa. Não, somos apenas amigos, disse Dave. Pessoal, algo não está certo, disse Perfect Shot no chat em tom preocupado. E aí, mano? Fortaleza perguntou. Todos se cobrem, se escondam. Perfect Shot gritou através do comunicador de voz. Dave sentiu o chão tremer, como se uma manada de monstros gigantes furiosos estivesse correndo em sua direção. Ali, Fortaleza Humana apontou para uma grande árvore oca. Os três se espremeram no buraco da árvore. O que está acontecendo, perfeito? Flanqueador perguntou. Há uma maré monstruosa vindo em sua direção. Fique protegido. Você vai ficar bem? Perguntou Flanqueador. Preocupem-se com vocês mesmos, sou um ranger, temos nossos caminhos. Não provoque nenhuma dessas multidões, disse Perfect Shot em voz baixa. Que porra são eles, perfeito? Mas o som da debandada abafou a resposta do arqueiro. Merda, isso é estressante, disse Flanker. Calma, disse Dave, ele espiou e viu centenas de monstros passando correndo por seu esconderijo, em pânico. Acho que algo os assustou. Assim que Flanker terminou seu pensamento, eles ouviram um alto grito de trombeta. Dave reconheceu o som com o coração apertado. Fulwook, é o dragão. Dave olhou enquanto a sombra do dragão passava sobre eles. Merda, então foi isso que causou a maré monstruosa. Dave olhou em seu inventário. O ovo de dragão ainda estava lá, nenhuma mudança aparente. Eu me pergunto por que o dragão está voando por aqui, ele não pode ter sentido o ovo, está no meu inventário. A debandada da vida selvagem passando por eles finalmente desapareceu e o dragão se virou e voltou na direção de onde veio. Ok, acho que a barra está limpa, disse Perfect Shot no chat. Deixe-me verificar se há monstros por perto. Depois de alguns minutos, Perfect Shot disse, vocês podem sair. Não há monstros perto de vocês. Os três saíram da árvore oca. A floresta estava meio destruída, as árvores derrubadas e o solo revolvido. Merda, tivemos sorte de nenhum dos monstros atingir nossa árvore, disse Fortaleza Humana. Vamos encontrar o Perfect e depois dar o fora daqui, disse Dave. Eles seguiram o marcador apontando para Perfeito. Ei, pessoal, Perfect gritou. Ele estava em um galho de árvore e pulou para se juntar a eles. O tiro perfeito acertou. Os três atrás dele se separaram e uma criatura emergiu. Era um cervo enorme, do tamanho de um elefante, facilmente 3 vezes mais alto que Dave, com uma gigantesca armação de chifres de aparência feroz e presas carnívoras em seu focinho rosnante.
Asterisco asterisco asterisco. Demônio da Ponta da Floresta. Nível, 450. HP, 450.000. Dano, 50.000 65.000. Ma, 50.000. DN, 40.000. Nível, mítico. Nível de perigo. Crânio e ossos cruzados, crânio e ossos cruzados, crânio e ossos cruzados. Habilidades. Empaler, ataca um alvo e o empala em seus chifres. O alvo empalado não pode lutar por 10 segundos. Causa 200% do dano base. Selvageria entra em modo de raiva, velocidade de ataque e dano base são duplicados. Ma e DN são reduzidos em 50%. Monstros aleatórios de Call of the Forest são convocados para ajudar o demônio a lutar contra seus inimigos. O monstro invocado é aleatório e pode ser hostil ao próprio demônio. Bestiário. Demônios caminham por montanhas de músculos cobertos por cabeças cheias de chifres e dentes. Quando possível evitam os humanos, mas quando não é possível matam-nos e sem muita dificuldade. Asterisco asterisco asterisco. Ah merda. Tiro perfeito amaldiçoado. Capítulo 219. Fundamentalmente Ascensão da Legião Morta-Viva. Correr. Dave virou-se em uma direção aleatória e correu o mais rápido que pôde, TNT espalhado em diferentes direções. Perfect Shot saltou de volta para o galho da árvore e começou a pular de árvore em árvore para escapar do demônio. Fortress e Flanker tiveram sorte, o demônio não os perseguiu. Em vez disso, o demônio perseguiu Dave, talvez porque ele foi o primeiro a correr. Ah, vamos! Dave gemeu. Ele azarou e deu azar, pulou sobre pedras e sob árvores caídas, liderando o demônio em uma alegre perseguição. O servo monstruoso simplesmente destruiu todos os obstáculos em seu caminho, atingindo Dave e diminuindo a distância como um míssil teleguiado. Pessoal, desliguem o som. Status? Foto perfeita perguntada no chat da festa. Eu e Fortress estamos bem, o demônio perseguiu Sally. Stroke, você está bem? Perfect Shot perguntou preocupado. Não posso. Ugh, fale agora, eles ouviram Dave grunhir em resposta. Sigam ele pessoal, se ele morrer, nós também morremos. Tudo bem, ele está indo para o norte, vamos, disse Pussy Flanker. Isso vai me alcançar a qualquer momento. Maldita porcaria de resistência limitada. Aparentemente o demônio concordou, enquanto abaixava a cabeça e fazia um ataque contra ele com velocidade renovada, as pontas afiadas de seus chifres apontando para sua parte traseira vulnerável. Dave rolou para longe, evitando milagrosamente os chifres. O demônio bateu de cabeça em uma pedra, seus chifres cravando-se profundamente na rocha. Enquanto o demônio lutava para se libertar da pedra, Dave correu na direção oposta. O demônio rosnou uma reclamação rouca e levantou a cabeça, quebrando a parte superior da pedra e se libertando. Ele se virou e voltou a perseguir Dave. Pelo amor de Deus! Dave amaldiçoou. Ele pulou e agarrou um galho de árvore, ficando em segurança. O demônio simplesmente atacou e bateu na árvore, transformando toda a espessura do tronco em lascas voadoras. Quando a árvore tombou, Dave caiu do galho em algo macio, ele agitou os braços e as pernas descontroladamente, sem entender a princípio, depois percebeu o que aconteceu. Ele pousou nas costas do monstro com chifres. À merda! O demônio tentou se livrar de seu passageiro inadvertido, resistindo como um touro enlouquecido de rodeio. Dave agarrou um chifre perto de sua base. O servo balançou a cabeça e avançou pela floresta como uma bola de demolição autopropelida, destruindo tudo em seu caminho. De repente, a TNT estava na frente do monstro. Olhares chocados passaram por seus rostos quando viram o demônio avançando sobre eles com seu amigo montado nele. Dave gritou para eles, saiam do caminho. O monstro com chifres atacou diretamente Pussy Flanker, o padre gritou e correu. Não corra em linha reta, Flanker. Dodge. Tiro perfeito gritou. Ele apontou uma binding arrow nas patas traseiras do demônio. Mas o efeito de armadilha não funcionou, nem parou nem diminuiu a velocidade do demônio. O demônio abaixou a cabeça enquanto atacava o padre com seus chifres para empalá-lo, mas Dave puxou a cabeça do demônio para o lado com toda a força que pôde. Surpreendentemente, a cabeça do demônio mudou de direção, indo direto para uma árvore. O monstro atingiu o enorme tronco da árvore desprevenido, cambaleando e desorientando-o. Dave foi jogado das costas do demônio e caiu no chão várias vezes. Menos 50.000? Filho da puta, isso doeu. O demônio se sacudiu, bateu no chão com o casco dianteiro e atacou Dave mais uma vez. Dave trocou de armas, equipando suas manoplas de seu Sornan Salvartat. Dave assumiu uma postura pronta enquanto gritava para a TNT no bate-papo da festa. Vou tentar uma coisa. Esteja pronto para correr. Quando os chifres estavam a poucos metros de distância de Dave, ele usou a aparatação imortal para se teletransportar para as costas do demônio novamente. Dave pegou um chifre em cada mão enluvada e ativou Aura. Aura causou dano fixo, então mesmo com a diferença de nível o HP do demônio diminuiu. Mas lentamente, tão lentamente. A fera gemeu de dor enquanto seus chifres queimavam e ficavam pretos devido ao calor escaldante das manoplas de Dave. Incapaz de se livrar de Dave, ele uivou e se enfureceu como um furioso enquanto Aura lentamente diminuía seu HP. Pessoal, continuem, disse Dave. E você? Fortaleza perguntou. Ele podia ver Dave agarrado desesperadamente ao demônio. Eu vou levar esse cara embora. Dave grunhiu quando o demônio bateu em uma árvore próxima. Vamos atrasá-lo, disse Perfect Shot. Ele puxou o flanco de Pussy para longe e eles logo desapareceram de vista. Aura usou muita mana, sua barra estava ficando baixa.
Dave soltou uma mão, pegou uma poção de mana de seu inventário e bateu de volta. Isso lembrou de forma desagradável de todas as fotos que eles haviam feito na noite anterior. Tudo bem, seu maldito bastardo, vamos ver quem dura mais, seu HP ou minhas poções de 200 mana. Demorou um pouco para Dave pegar o jeito de montar o demônio. Sempre que o servo monstro tentava arranhá-lo contra um obstáculo, ele se deslocava para o outro lado, de modo que o demônio apenas se machucasse. Depois de minutos intermináveis sendo sacudido e jogado nas costas do demônio, Dave percebeu que ele estava diminuindo a velocidade. Estava ficando cansado. Finalmente caiu no chão, ofegando e espumando pela boca, exausto da luta. Asterisco, asterisco, asterisco. O demônio Prom foi subjugado. Agora você pode usá-lo como uma montaria temporária. Devido à natureza selvagem do demônio da floresta, você só pode montá-lo por 24 horas no jogo. Ele se tornará hostil novamente após esse período e não permitirá que você o monte. Asterisco, asterisco, asterisco. Novo título recebido. Cavaleiro Selvagem. Aumenta as chances de subjugar um animal selvagem para usar como montaria temporária. Asterisco, asterisco, asterisco. O crachá do demônio mudou de vermelho para verde. Ah, incrível! Dave desligou Aura e caiu no chão da floresta. Nunca ouvi esse título antes. Vai ser divertido. Ele esperou até que o demônio se recuperasse e se levantasse, elevando-se sobre ele, ainda de aparência ameaçadora, mas agora tão dócil quanto um animal de estimação. O demônio abaixou a cabeça e Dave agarrou um chifre para subir de costas. Vá em frente. O demônio avançou. Ei, Sally, tudo bem? Perfeito, verificado através do chat da festa. Sim, estou bem. Espere onde está, estou a caminho. Entendido. Dave guiou o demônio até onde o marcador do mapa indicava que a TNT estava esperando. Dave ficou surpreso com quão ágil o demônio era agora que não o estava perseguindo. Evitou habilmente árvores e pedras enquanto galopava pela densa floresta. Seu estado de fúria e agressão provavelmente reduziram significativamente sua agilidade. Ele teve sorte. À medida que se aproximavam do marcador, o diabinho no ombro de Dave o levou a sussurrar no ouvido do demônio. Vamos dar um susto neles. Como se o entendesse, o demônio aumentou a velocidade, e rompendo por entre as árvores, entrando na clareira onde a TNT esperava pacientemente por Dave. O monstro de pontas rosnou seu chamado de batalha e TNT se virou e olhou, em seguida se mexeu em pânico. Flanqueir se desvencilhou do emaranhado e correu gritando para as árvores, enquanto os outros dois tropeçaram um no outro e se esparramaram no chão da floresta olhando para cima com medo. Dave estava rindo de suas travessuras quando o monstro com chifres parou bem sobre os outros dois jogadores. Está tudo bem, pessoal, é amigável agora. Olhem o crachá, Dave disse entre risadas. Quando a TNT viu o crachá verde, eles respiraram aliviados. Isso foi maldade, cara. Como diabos você conseguiu que isso fosse amigável? Tiro Perfeito perguntou. Sorte, disse Dave. Agora posso usá-lo como montaria por um dia. Isso tornará mais fácil cruzar a terra selvagem. Ei, deixe-me ir com você, disse Flanqueir, aproximando-se do demônio. O demônio, por mais que resmungasse rosnados baixos e ameaçadores para ele, não parecia gostar muito do padre. Flanqueir recuou rapidamente. Bom menino. Dave acariciou a cabeça do demônio. Asterisco, asterisco, asterisco. Você desbloqueou um novo recurso. Afinidade com animais selvagens. A afinidade com o demônio da floresta aumentou. 1/10. Tempo de viagem aumentado em 1 hora. Asterisco, asterisco, asterisco. Legal, posso aumentar o tempo de contagem regressiva, Dave riu. Isso vai lutar por nós? Tiro Perfeito perguntou. Não sei, acho que teremos que descobrir da maneira mais difícil, Dave encolheu os ombros. Vamos continuar andando, é um longo caminho até a tumba de Ashar. Capítulo 220. Quem é um bom menino? Você é. Ascensão da Legião Morta-Viva. Ai, minha cabeça. Vanessa gemeu. Bebemos muito. Muito demais, Zoe concordou fracamente. Caitlin ainda segurava o lençol e Zoe andava pelo quarto procurando. O que você está fazendo? Procurando algo para me cobrir. Minhas roupas estão no outro quarto e não vou voltar para lá ainda, disse Zoe. Ah, aqui estamos. Ela encontrou os roupões de banho no armário. Ela colocou um e jogou um para cada uma das meninas. Então o que aconteceu com você? Eu ouvi você gritando no corredor, Vanessa perguntou. Você não acreditaria no que aquele idiota do Ralph fez. Eu estava completamente fora de si, dormindo bêbado debaixo das cobertas quando senti uma dor ardente e ardente. Bem, de qualquer maneira, o idiota me deu um tapa. Forte, tão forte, deixou uma marca e ainda dói. Ele estava resmungando algo sobre café da manhã com irmãos. Se eu estivesse vestido, eu teria chutado a bunda dele. Ele alegou que pensava que eu era Dave. Zoe rosnou a última parte. Seu rosto estava vermelho, seus olhos brilhavam de fúria. O que aconteceu ontem à noite? Como Ralph foi parar no meu quarto de hotel? E como vocês dois foram parar no de Dave? O plano era que as meninas dormissem no quarto que aluguei e os meninos ficassem na suíte de Dave. Não sei, acabei de acordar e lá estava ele na cama comigo. Aí vi Vanessa lá também. Nenhum de vocês se lembra de nada? Vanessa perguntou. Ela jogou o roupão por cima da figura de modelo de lingerie, mas não se preocupou em apertar o cinto. Não, estávamos todos tão exaustos que a última coisa que me lembro foi do metrô. Oi, espere. Ah, a expressão no rosto de Jenny quando ela teve que pagar nossa conta da noite. As meninas riram juntas. Lembro-me de Zoe dizendo que ia conseguir um quarto no hotel e passar a noite.
mas desmaiei quando entramos no elevador. Minha cabeça dói, não consigo pensar ou lembrar de nada. Eu digo para pedirmos café da manhã e depois dormirmos para acabar com essa ressaca. Desta vez sem nenhum homem estúpido interrompendo meu sono de beleza, Caitlin rosnou. Então nada aconteceu ontem à noite entre vocês? Zoe perguntou, olhando para Vanessa e Caitlin. Vanessa sorriu. Talvez não. Nada aconteceu. Eu acho. Caitlin franziu a testa pensando, tentando desenterrar uma memória confiável. Mas por que você estava nu? Zoe perguntou. Eu durmo nua. Não me sinto confortável de outra forma. Caitlin encolheu os ombros. Meninas, vocês sabem, mesmo que nada tenha acontecido, não podemos deixar os meninos pensarem que nada disso está bem. Temos que ter certeza de lembrá-los de seu lugar no grande esquema das coisas. Zoe olhou significativamente para as outras duas mulheres com um olhar muito determinado no rosto. Oh, não se preocupe com isso. Vanessa disse, sorrindo maldosamente, eles sofrerão as consequências deste pequeno incidente. Asterisco. Dave conduziu TNT pela floresta nas costas do demônio. Surpreendentemente, nenhum monstro apareceu perto deles ou mesmo se atreveu a atacá-los enquanto o demônio se movia com eles pelas florestas da selva. Eu aprecio não ter sido atacado ou emboscado por monstros de alto nível, mas não viemos aqui para ganhar experiência. Buceta Flanker disse. Não se preocupe com a XP por enquanto, vamos usar esse tempo para explorar a natureza, disse Dave. Perfect Shot acrescentou. Stroke está certo. Outros jogadores não podem vagar pelas regiões selvagens com a mesma segurança que nós, então podemos descobrir algo. O que mais vamos encontrar, exceto mais árvores e pedras mofadas? Flank encolheu os ombros. Calhe a boca e continue andando. Você só está sendo rancoroso porque não pode montar o demônio. A fortaleza humana atingiu uma corda. Isso é injusto, cara. Olhe para Stroke, o cara está montando um maldito monstro de nível 550. Por que não posso montá-lo também? Flanker choramingou. Da próxima vez que encontrarmos outro demônio da floresta, você pode tentar domesticá-lo e montá-lo. Dave sorriu. Flanker olhou para o demônio e balançou a cabeça. Você está tentando me matar, mano? Dave sorriu e disse. Vamos continuar, com sorte encontraremos algo interessante, caso contrário. Teremos que ficar com Spike até que o amistoso acabe e nos defendermos sozinhos. Quem é Spike? Flanqueador perguntou. Dave acariciou a cabeça do demônio, eu o chamei de Spike. David sorriu. Asterisco. O Forest Pronfien reconheceu o nome que você deu a ele. Sua afinidade com o demônio aumentou. 2 décimos. O demônio agora está mais inclinado a ser amigável com seus aliados. Temporizador de passeio aumentado em 1 hora. Asterisco. Seu senso de nomenclatura é uma merda. Deathstroke disse Flanker. Você escolheu se chamar de Pussy Flanker, cara. Não pode comentar sobre meu sentido de nomenclatura. Meu nome tem um significado mais profundo. Flanqueador disse. Sim. Que significado mais profundo? Prefiro não falar sobre isso. Dave balançou a cabeça. De qualquer forma, acho que vocês podem acariciar o demônio agora, disse Dave. Por que eu iria querer acariciar aquela coisa? Pode arrancar meu braço com uma mordida, lamentou Flanker. Bem, o nível de intimidade com o demônio aumentou quando eu o nomeei. Acho que ele pode aumentar ainda mais se vocês acariciarem ele, pessoal. Deixe-me tentar, disse Fortaleza Humana. Ele lentamente se aproximou do demônio. Ele grunhiu e deu um passo para trás. Não se preocupe, somos todos amigos aqui, Spike, velho amigo. Quem é o bom menino com todas as pontas afiadas na cabeça? Sim, é você, cantou Fortaleza Humana. O jogador fortemente blindado estendeu a mão nua para ser cheirado pelo demônio. Quando parecia não estar muito zangado ou enojado, ele se aventurou a acariciar seu focinho e depois começou a coçar o queixo. Legal, quer experimentar o Flanker? Dave riu. Flanker se aproximou timidamente, pronto para puxar a mão de volta. Recebendo apenas um olhar cauteloso do demônio, ele reuniu coragem e finalmente acariciou pelo sedoso do demônio. Pele macia, disse Flanker. Perfect se juntou até que todos os 3 TNT estivessem agrupados em torno da cabeça do demônio, acariciando-o e acariciando-o. Os olhos do monstro com chifres estavam fechados em êxtase e ele emitia pequenos sons de lamento e lamento contentes. A intimidade não aumentou nada, Dave franziu a testa. Bem, apenas acariciá-lo não vai funcionar. Você já recebeu um aumento por isso, disse Fortaleza Humana pensativamente. Ele continuou acariciando o monstro, então está sujo, talvez possamos fazer algo com isso. Tenho algo que pode nos ajudar. Fortress trouxe um capacete estilo espartano de seu inventário. O capacete era de bronze com viseiras em forma de T e tinha uma crista vermelha e eriçada no topo. Comprei isso quando estava no nível 20, é só para decoração, mas podemos usar o brasão como pincel. Fortaleza Humana usou a crista do capacete para limpar a lama seca e outros acúmulos indesejados da pele amarelada do demônio. Demorou um pouco para escovar as áreas piores, seu rosto ao redor dos cascos e da parte inferior das pernas, o pelo branco ainda mais macio na barriga e no peito. Dave recebeu outra notificação. Asterisco. Sua afinidade com Forest Pronfien aumentou. 3 décimos. O demônio agora transportará passageiros enquanto você dirige. Temporizador de passeio aumentado em 1 hora. Asterisco. Uau, funcionou. Agora todos podemos montar nele. Você conhece seus animais, Fortaleza, disse Dave.
Temos uma fazenda, tem cavalos e gosto de cuidar deles. Há outras coisas que você pode tentar que podem aumentar o nível de afinidade. Eu não tenho celas. E o que damos para Spike? Não sei, talvez carne? Os dentes dele parecem afiados demais para vegetais, disse Flanker. Fortress subiu no demônio e sentou-se atrás de Dave. Perfect Shot estava atrás deles e Flanker era o último. Ei, por que eu fico no banco do traseiro? Flanqueador reclamou. Vá com o que cabe, Fortress rosnou. Ei mano, não é legal. Bem, se você não gosta, você pode andar. Perfect Shot sorriu. Tudo bem pessoal, vamos andando. Ainda estamos muito longe da tumba de acordo com o mapa. Tudo bem Spike, mostre-nos o que vocês podem fazer. Mostre-nos o significado de Ash. TNT cantaram juntos. O demônio soltou um toque de trombeta, ergueu-se nas patas traseiras e depois avançou, acelerando tão rapidamente sob os 4 jogadores que sentiu como se fosse escorregar do demônio das corridas. Capítulo 221. Muito profundo. Ascensão da Legião Morta-Viva. À medida que o anoitecer se aproximava, o demônio das pontas Spike diminuiu seu ritmo normal e alucinante, tendo que caminhar com mais cuidado pelo chão da floresta sob a luz fraca. O ar ficou frio e úmido, apenas um raio ocasional da luz solar minguante brilhava através da densa folhagem. O pessoal está quase anoitecendo, disse Flanker olhando em volta nervoso. Eles estavam se movendo pela floresta rápido demais para que turbas e outros perigos pudessem ser uma ameaça. Mas agora eles estavam mais vulneráveis. O demônio estava rosnando e rosnando ameaçadoramente. O que há de errado, Spike? Dave perguntou. Então ele recebeu uma notificação. Asterisco, asterisco, asterisco. Você está entrando em Deep Fields. The Deep Fields é uma área extremamente perigosa. Você é o 11.581 graus a entrar nesta área. Entre por sua conta e risco. Asterisco, asterisco, asterisco. Achei que já estávamos na terra selvagem, disse Fortress. Aparentemente não, Dave olhou em volta, tentando penetrar na folhagem escura, ele continuava vendo movimento pelo canto dos olhos. Acho que deveríamos parar e sair hoje à noite, cara, disse Flanker, olhando nervosamente por cima do ombro. Ele tinha a sensação de que algo estava logo atrás dele, pronto para pular sobre ele. Pare de ser um covarde, vamos continuar. Não acho que nada possa ultrapassar Spike, se eu estiver errado, estamos fodidos de qualquer maneira, disse Perfect pragmaticamente. Spike desacelerou até parar. O grupo desmontou, Dave deu um tapinha em Spike e coçou o queixo. Perfect Shot avançou à frente do grupo para explorar a área. Ele voltou rapidamente depois de alguns momentos com o rosto pálido. Pessoal, esta é uma área terrível para acampar durante a noite, não podemos ficar aqui, disse Perfect Shot apressadamente. Por que aqui? Dave perguntou. O limite para uma zona cheia de aranhas fica logo além dessas árvores, Perfect Shot. Vamos dar uma olhada, disse Dave. Você é surdo, mano? Acabei de dizer que está cheio de aranhas. Os Fields não são amigáveis para os jogadores, cara. Não faça xixi na calcinha, só vou dar uma olhada. Spike e a TNT seguiram Dave com relutância. Eu odeio aranhas. Fortress bateu nas muitas teias penduradas nos galhos. Além das árvores, um grosso tapete de teias estava enrolado no chão. Há mais lá, disse Flanker. Ele ergueu seu cajado brilhante. As árvores estavam tão cobertas de teias que pareciam ter sido pintadas de branco. Merda, teias sempre significam aranhas. Eu realmente não gosto de aranhas, disse Fortress enquanto estremecia. Gente, sou eu ou as árvores se moveram? Dave estava olhando para trás, para o caminho por onde tinham vindo. Os outros jogadores olharam para trás, passando por Spike. O caminho que eles acabaram de passar estava completamente bloqueado por altas árvores cobertas de teias. Eu não gosto nada disso, Fortress olhou em volta apreensivo. A folhagem ao redor deles farfalhou e eles ouviram coisas deslizando na escuridão acima deles, como muitas perninhas. Os jogadores olharam para cima. Centenas de aranhas do tamanho de gatos rastejaram pelas teias em direção a eles. A festa estava cercada por aranhas por todos os lados. Dave inspecionou uma das aranhas. Asterisco, asterisco, asterisco. Aranha comedora de homens, juvenil, nível 60. Dano base, 2.200, 3.600. PV, 20.000. DN, 300. MA, 500. Habilidades. Web-Beam, lança teias que enraizam o alvo por um segundo. Bestiário. As aranhas comedoras de gente são uma das espécies mais fracas, mas mais temidas, nas profundezas da natureza. Ao contrário de muitos dos principais predadores das profundezas selvagens, as aranhas comedoras de homens cooperam para derrubar presas que são muito mais fortes do que elas, atacando a infeliz vítima. As aranhas subjugam e consomem suas presas lentamente. Asterisco, asterisco, asterisco. Merda, merda, merda. Fortaleza equipou seu escudo e machado. Por que você está em pânico, mano? Mesmo que eles nos ataquem, eles estão apenas no nível 60. Lembre-se da diferença de nível. Flanker tentou tranquilizar seu amigo. Idiota, estes são jovens. Os adultos provavelmente estão em algum lugar próximo. O tom da fortaleza era ao mesmo tempo medroso e raivoso. A adrenalina percorreu Flanker, deixando-o totalmente alerta. Merda. Sim, você está certo. Acho que deveria entrar em pânico também. Spike rosnou e rosnou para centenas de aranhas que o cercavam.
Quando uma aranha chegou muito perto, o demônio bateu com o casco no chão com um ruído esmagador. Todas as aranhas da área sibilaram quando uma delas morreu, as que ainda estavam nas árvores se moveram mais rápido ao longo de suas teias e as que já estavam no chão ao redor dos jogadores tornaram-se mais ameaçadoras. Flanker usou a Holy Radiance para iluminar a área. Ele notou que as aranhas estavam evitando o círculo de luz lançado por sua habilidade, fervilhando pelas bordas de forma agitada. Eles têm medo da luz. Bem, talvez eles também não gostem de fogo. Chama ligada. Dave gritou, ativando Aura. A chama da aura de Dave iluminou a floresta enquanto uma onda de chamas varria as aranhas, transformando-as em cinzas. Isso vai impedi-los por enquanto, mas precisamos ir, estamos apenas atraindo mais, disse Dave. Todos eles recuaram para onde Spike estava bufando para as aranhas, os chifres abaixados em ameaça, a cabeça balançando de um lado para o outro. Calma, Spike. Vou manter as aranhas longe de você enquanto montamos. Asterisco, asterisco, asterisco. Proteger o bem-estar do Forest Pronfien aumentou sua afinidade. A afinidade com Forest Pronfien Spike aumentou. Nível de afinidade, 4 décimos. O tempo de viagem aumentou em 1 hora. Você pode assobiar para chamar o Forest Pronfien até você. Asterisco, asterisco, asterisco. Tudo bem, vamos cavalgar. Dave pulou nas costas de Spike. Spike avançou, atravessando as árvores que bloqueavam o caminho. Centenas, talvez milhares, de aranhas o seguiram. Em todas as direções as árvores estavam cobertas de teias. O demônio das pontas estava abrindo caminho através da vegetação densa, mas assim que ele passou as árvores se moveram obscurecendo qualquer sinal de sua passagem. Todas as direções pareciam iguais, não havia nada que lhes indicasse para onde estavam indo ou mesmo onde estiveram. Não vejo saída, disse Dave. À esquerda, as teias são menos densas ali. Spike, vire à esquerda. O demônio respondeu, mudando de direção e movendo-se poderosamente através dos densos crescimentos e grossos emaranhados de teias. Argue. Flanker praguejou forte. Tire isso, tire isso. Fortaleza se virou para ver uma aranha em chamas no rosto de Flanker. Fique quieto, ele deu um tapa no rosto de Flanker com sua manopla pesada. A aranha voou e caiu no chão. Isso machucou o cara. Flanqueador amaldiçoou. Eu não gosto de aranhas. Agradeça por ter ajudado você, disse Fortress. Gente, acho que vejo uma saída. Perfeito, disse com entusiasmo, apontando. Fileiras de árvores cobertas de teias criavam um longo caminho que conduzia à frente. Eles podiam ver algo brilhando à frente através da folhagem. Parecia a luz no fim de um túnel. Com o moral de todos elevado, o demônio acelerou enquanto milhares de aranhas se aproximavam. O grupo recebeu uma notificação. Asterisco, 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 asterisco. Você entrou na sala do chefe da Rainha Aranha Comedora de Homens. Asterisco, asterisco, asterisco. Uma rodada de maldições surgiu no ar dos jogadores. Eles conseguiram se perder e acabaram exatamente onde não queriam estar. Era uma clareira circular isolada do resto da floresta por arbustos densos e vegetação rasteira sustentada por grandes árvores, todas cobertas por pesadas cortinas e camadas de teias. A luz fosforescente no fim do túnel vinha de grandes aglomerados de esferas gelatinosas trêmulas, unidas por fios pegajosos de teia. Ovos. Vire-se, Spike. Volte. Dave disse ao demônio com urgência. Quando Spike se virou, aranhas enormes caíram da teia e cobriram as árvores atrás deles e bloquearam a saída. Asterisco, asterisco, asterisco. Aranha comedora de homens. Adulto. Nível. 260. Dano base. 22.200. 32.600. HP. 200.000. DN. 3.000. Ma, 5.000. Habilidades. Vedbin, lança teias que enraizam o alvo por um segundo. Mordida venenosa e causa 200% do dano base e envenena o alvo. O efeito veneno causa 1.000 de dano por segundo e tem 10% de chance de causar um efeito de paralisia. Mordida venenosa pode ser acumulada até 5 vezes. Bestiário. As aranhas comedoras de gente são uma das criaturas mais fracas, mas mais temidas da natureza. Ao contrário dos habitantes mais fortes das selvas, as aranhas comedoras de homens usam táticas de enxame para capturar e comer suas presas muito mais fortes. Asterisco, asterisco. Merda. Até as aranhas adultas tinham medo da aura de Dave, mas resistiram à sua inclinação natural de fugir e se aproximaram. Spike era forte o suficiente para matar 1 ou 2 aranhas adultas por vez. Mas as aranhas vieram em massa, agitaram suas patas dianteiras longas e pontiagudas em ameaça e o demônio recuou lentamente em direção ao aglomerado de ovos. Vamos nos teletransportar. Flanqueador gritou. Pegando um pergaminho, ele o rasgou e recostou-se, esperando ser transportado embora. Depois de alguns segundos, ele percebeu. Merda, está bloqueado. Mesmo que funcionasse, eu não usaria. Trouxemos Spike aqui, não posso deixá-lo morrer aqui. Assim Dave se inclinou para dar um tapinha no ombro de Spike. Não se preocupe, amigo, não vou te deixar em paz. Asterisco, asterisco, asterisco. Sua preocupação com Forest Pronfien Spike aumentou sua afinidade. A afinidade com o demônio da floresta aumentou. Nível de afinidade 5 décimos. O tempo de viagem aumentou em 1 hora. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave bufou com a notificação. Como se isso ajudasse qualquer um deles agora. Eu não vejo a rainha e minha aura ainda impede as aranhas de se aproximarem muito. Precisamos matar para sair. Não acho que isso seja possível, cara, disse Perfect Shot em tom monótono. Por que isso? Olhe para cima.
Dave inclinou a cabeça para cima, 8 orbes de fogo brilharam maliciosamente para eles na escuridão dos galhos emaranhados das árvores. Oh, que é isso? A voz de Flanker tremeu. Esse é o fogo de Sally refletido nos olhos da rainha. A voz de Flanker aumentou em um falsete agudo. Isso é ótimo pra caralho, cara. É isso, fim de jogo, cara. Fim de jogo. Capítulo 222. Não tema a aranha, a ascensão da Legião Morta-Viva. Tire-nos daqui, Spike. Dave gritou freneticamente. Spike saltou pouco antes de a rainha aracnídea pousar no chão onde ele estava. Seu enorme volume sacudiu a terra mesmo através do amortecimento das teias e dos detritos do chão da floresta. A rainha diminuía até mesmo o tamanho considerável de Spike. Seu exoesqueleto preto fosco absorvia luz, dificultando sua visão clara nas sombras escuras projetadas pelos ovos fosforescentes. Ela sibilou como uma locomotiva a vapor furiosa. Seus 8 olhos olhavam para eles com ódio de seu rosto repulsivamente estranho e numerosas mandíbulas em forma de foice ao redor de sua boca giravam para dentro, como as lâminas giratórias de um picador de madeira industrial. Asterisco, asterisco, asterisco. Aranha comedora de homens, rainha. Nível, 550. Nível, mítico. Nível de perigo. Crânio e ossos cruzados, crânio e ossos cruzados, crânio e ossos cruzados. Dano base, 300 mil, 350 mil. HP, 550 mil. DN, 120 mil. Ma, 30 mil. Habilidades. Domínio real. Todos os aracnídeos nas proximidades das selvas profundas estão em servidão à rainha. Se o HP da rainha cair abaixo de 20%, uma chamada será feita e os jogadores terão 5 minutos para matar a rainha antes que todas as aranhas em um raio de 20 milhas venham em seu auxílio. Lanche noturno, a rainha consome um de seus filhos para recuperar HP. 1% do HP total da rainha para cada aranha adulta e 0,5% para cada filhote. World Wide Web, a rainha espalha massas pegajosas de teia que prendem os inimigos em uma área. Pode cobrir áreas de até 50 metros de raio. A teia pegajosa dura 20 segundos. Todos os inimigos capturados recebem 50% a mais de dano e sua velocidade de movimento é reduzida em 30%. Bestiário. As aranhas comedoras de gente são uma espécie matriarcal. A rainha aracnídeo não permitirá que outras fêmeas cresçam e ameacem sua autoridade. Ela mata e come todas as aranhas fêmeas à medida que eclodem. Asterisco, asterisco, asterisco. A rainha era um velho monstro astuto. Ela governou os aracnídeos da terra selvagem por muitos anos. Ela não precisava apressar as coisas, a presa estava em seu ninho agora, presa em sua teia. A melhor comida é temperada com terror e sofrimento. Seu veneno paralisaria e digeriria lentamente a carne da presa por dentro, enquanto eles ainda viviam, incapazes de se mover ou mesmo gritar de dor. Ela bebericaria a pasta que pingava de seus corpos pendurados por muitos e longos dias. Mas antes de fazer isso, ela iria brincar com os fracos sacos de carne, mostrar-lhes o seu poder e intensificar o seu terror, adoçando a sua carne para o seu paladar. O que vamos fazer agora, cara? Essa coisa é de nível muito alto para nós, nem mesmo o Spike é forte o suficiente para vencê-la. Cara, Flanker estava prestes a entrar em pânico novamente. Calha a boca e deixe-me pensar. Dave sabia que lutar contra a rainha seria suicídio. Ele olhou ao redor da área fechada onde estavam presos. A entrada estava bloqueada por uma multidão de aranhas adultas, mas por algum motivo elas não estavam entrando na clareira. Elas simplesmente se reuniram na entrada empurrando umas contra as outras, mas não cruzando para a área do chefe. Talvez eles estivessem com medo da rainha. Malditas aranhas, eu gostaria de ter a porra de um lança-chamas. Fortaleza humana estremeceu, seus olhos se movendo incessantemente. Lança-chamas. Dave murmurou, boa ideia. Spike, isso é arriscado, mas é nossa única chance. Corra sob a aranha, não seja atingido. O demônio balançou a cabeça com chifres em concordância e então atirou entre as pernas da aranha, esquivando-se das facadas dos membros quitinosos com facilidade. O que você está tentando puxar, Sally? Perfeito perguntou. Ele estava olhando para trás, a enorme rainha-aranha virou-se lentamente perseguindo-os. Tenho uma habilidade que precisa de terreno aberto para ser ativada, só preciso chegar até a entrada e devo poder usá-la. Spike parou perto da entrada da área do chefe. Aranhas adultas invadiram a abertura, eliminando qualquer esperança de recuar através dela. Dave verificou seu HUD. Ele tinha espaço aberto o suficiente para usar a habilidade agora. O ícone não estava mais acinzentado. Dave abriu bem os braços e juntou as mãos em palmas estrondosas. Está feito. Spike nos leve o mais longe que puder da entrada. O que você fez? Flanqueador perguntou. Você verá em breve. Você é um padre, reze para que isso funcione. É a única maneira de sair deste fubar, disse Dave. A aranha chegou perigosamente perto, investiu contra eles com as mandíbulas abertas, mas Spike se esquivou com um giro e um salto, evitando a rainha novamente. Eles tiveram sorte até agora, o demônio da floresta conseguiu evitar os ataques da rainha, embora não pudesse continuar a fazê-lo indefinidamente. Spike era incrivelmente ágil, mas não havia espaço suficiente dentro do recinto para ele atingir sua melhor velocidade de corrida. Corra, Spike, corra! Dave gritou animadamente. O recinto ficou visivelmente mais brilhante, a luz laranja avermelhada penetrou acima da copa das árvores sobre a área de nidificação da rainha. Perfeito ficou curioso. O que você fez, cara? Espere um segundo. A noite acabou de começar, não pode ser o sol. Isso não é o sol, é um meteoro.
Segure firme, vai ficar acidentado. Foi uma de suas habilidades mais fortes, Call of Chaos, invocando o meteoro que bateu na entrada da sala do chefe, destruindo-a e matando inúmeras aranhas no processo. O meteoro atingiu e a onda de choque atingiu a Rainha-Aranha, fazendo-a cair pelo recinto como uma bola de praia. Ela bateu nas pilhas de ovos, transformando a maioria deles em uma papa disforme antes de parar na parte de trás do ninho. Metade do recinto onde o meteoro caiu simplesmente desapareceu, árvores e aranhas totalmente destruídas. Spike saltou para frente e contornou a rainha e então correu em direção ao local do impacto do meteoro. Ele saltou para a floresta aberta, através dos restos de árvores e partes de aranhas em chamas. Dave gritou de vitória enquanto eles escapavam, galopando pela floresta para longe do ninho da rainha. As árvores ao redor do recinto estavam em chamas, as teias murchando e queimando enquanto as chamas se espalhavam e subiam até o topo das árvores, fumaça e fuligem subindo e se espalhando acima do domínio das aranhas. O grupo deixou a área em chamas para trás, galopando em velocidade cada vez maior pela floresta de aranhas, teias penduradas sendo chicoteadas contra eles enquanto as árvores passavam correndo. Que pressa! Não pensei que sairíamos disso vivos, gritou Flanker, exultante. Asterisco, asterisco, asterisco. Você imolou milhares de aranhas. Você é odiado por uma espécie inteira e agora é considerado um nêmesis por todos os aracnídeos na natureza. Asterisco, asterisco, asterisco. De qualquer forma, nunca fomos amigos das aranhas. Dave encolheu os ombros. Sim, foda-se. Fortaleza concordou. Flanker havia se virado, estava sentado de costas em Spike, segurando-o com uma das mãos enquanto agitava o outro braço descontroladamente, como um cavaleiro de touro em um rodeio. Ah, isso mesmo. Quem é seu pai? O jogo acabou para você, vadia. Você pode beijar minha bunda branca como lírio. Dizendo isso, Flanker voltou a sentar-se e deu um tapa na parte mencionada de sua anatomia. Houve uma pausa chocada e grávida, depois um alvoroço ensurdecedor surgiu dos destroços em chamas atrás deles. Olhando para trás, os corações dos jogadores congelaram quando viram a rainha aracnídea emergir da conflagração. Ela atravessou as árvores em chamas em seu caminho e pisoteou suas próprias aranhas enquanto começava a persegui-las, acelerando a um ritmo assustador. Havia uma qualidade implacável e implacável em seus movimentos, como se ela estivesse determinada a persegui-los até o último suspiro. Flanker engoliu em seco. Nós vamos conseguir, Spike é mais rápido, certo? A rainha emitiu um grito lulante e centenas de aranhas surgiram ao redor deles, rastejando pelos troncos das árvores cobertos de teias e correndo pelo chão para bloquear a fuga de Spike e cercá-lo pelos lados. Você só tinha que abrir sua boca grande e gorda e nos azarar. Fortaleza atacou Flanker. Spike parou quando as aranhas fecharam um amplo círculo ao redor deles, incapazes de saltar sobre a horda ainda crescente que se reunia ao redor deles. Embora o aracnídeo que se aventurasse muito perto sentisse o gosto dos cascos do demônio, é claro. Dave olhou em volta, abriu bem a boca e ativou o Ray of Flames. Chamas infernais dispararam em um geyser de destruição, fritando aranhas e derretendo o solo. As aranhas fugiram, fugindo do inferno. Spike saltou sobre a área derretida e continuou, fugindo novamente da rainha que o perseguia. Eles logo deixaram todas as aranhas menores para trás. Não vejo nenhuma teia nessas árvores, disse Perfect com uma voz esperançosa. As jovens aranhas não estão mais nos perseguindo. Dave tentou não deixar suas expectativas aumentarem. Não se parabenizem ainda. A rainha ainda está lá, disse Fortress. Ei, ela parou. Flanqueador disse. Dave olhou para trás, viu a aranha agachada, o corpo apoiado no chão, os membros se ajustando como se estivesse se preparando. Dave ficou branco e olhou para frente rapidamente. Ela não vai parar, ela vai pular. Ele gritou enquanto batia nos flancos de Spike para ganhar mais velocidade. A rainha saltou, lançando-se centenas de metros no ar. Ela caiu na frente dos jogadores e de sua montaria, seus membros flexionando como amortecedores para suportar a força de sua aterrissagem. Veneno escorria de suas mandíbulas em forma de foice. Não havia saída. A rainha parou de brincar, essas presas danificaram sua base de poder e feriram seu orgulho. Ela ergueu os dois membros dianteiros, preparando-se para um ataque. Bordas afiadas de quitina brilhavam quando as duas pontas de agulha apontavam para os jogadores. De repente a rainha congelou, levantou a cabeça e congelou novamente. Então ela tremeu e emitiu um som de lamento terrível e lamentável. Abruptamente a rainha-aranha se virou e correu para dentro das árvores. Eles puderam ouvi-la se afastando pela floresta. Que porra está acontecendo? Flanqueador disse. Dave recebeu uma notificação. Asterisco, asterisco, asterisco. A criatura mais perigosa da selva viu a habilidade chamado do caos, que foi usada recentemente. A criatura reconheceu que estava ligada ao roubo de algo muito importante para ela. Está vindo para você. Asterisco, asterisco, asterisco. Ah, merda. Dave já sabia o que era a criatura. Ele não tinha certeza porque o sistema simplesmente não apareceu e disse dragão, ele já o havia inspecionado na última vez que esteve na Terra Selvagem. Ao longe, um rugido enfurecido soou. Dave cravou os calcanhares nos flancos do demônio da floresta. Spike respondeu com um grunhido de esforço e acelerou desesperadamente, parecia saber o que estava por vir para eles. Dave gritou em voz estridente, corra vadia, corra.
igual 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 igual. Chamado do caos, lendário. Invoca o poder do caos para invocar um ataque de meteoro que danifica uma área de raio de 50 metros. Causa 50.000 de dano ao plano. Tempo de espera, 72 horas. O dano aumenta com IN em uma proporção de 10% para cada 100 int. Deve estar ao ar livre em uma área aberta para usar. Asterisco asterisco asterisco. Raio de chamas. Dispara um raio de fogo contínuo e concentrado em linha reta. Dano, 20.000 de dano de fogo plano mais 20% do dano base da arma. Ray of Flames derrete o terreno em magma que esfria de volta a pedra endurecida após 10 segundos. Magma causa 5.000 HP de dano de fogo plano por segundo. Inflige efeito ardente. Tempo de espera, 1 hora. Capítulo 223. Ó poderoso dragão negro, de quantas maneiras posso te contar? Novo evento criado, Run Little Rabbit Run. Você está sendo caçado pelo dragão abissal, Evil Dragon. Sua missão é escapar e sobreviver por 30 minutos. Aviso: entrar em combate com qualquer outro mob ou jogador revelará sua localização ao dragão. Falha em escapar do evento Run Little Rabbit Run resultará em a perda de pelo menos 5 níveis de personagem. A perda de todo o ouro mantido em estoque. Todos os itens equipados sendo destruídos. Um cronômetro de reaparecimento de 72 horas. Tempo do jogo. Recompensa por sobreviver 30 minutos. 2 níveis. Este é um evento obrigatório, você não pode recusar. Asterisco asterisco asterisco. Que merda é essa? Dave murmurou. Ó, isso é ótimo, cara, agora vamos perder nossos níveis. E nosso ouro. Eu disse que algo assim iria acontecer, cara. Flanker gemeu. Dave olhou para cima e ao redor, o dossel da floresta poderia escondê-los da visão do dragão, mas não seria nenhuma proteção contra o monstro se ele os encontrasse. Deveríamos ficar bem, desde que não encontremos nenhum monstro. O dragão não pode nos ver através das árvores, Dave assegurou. Não totalmente correto, Stroke. Se o dragão tiver infravisão, pareceremos manchas vermelhas brilhantes, mesmo através das árvores, disse Perfect Shot. Merda, disse Fortress. Flanker gemeu novamente. Quais são as chances de o dragão ter infravisão? Dave disse. Muitos monstros do tipo réptil de última geração têm infravisão. É muito provável que predadores noturnos de alto nível, como os dragões, a tenham. Bem merda. Então temos que continuar andando. Um rugido muito mais próximo ecoou pela floresta. Todas as criaturas nas proximidades correram, rastejaram ou voaram em ondas de pânico. A própria presença do dragão estava causando outra onda de monstros. Está cada vez mais perto, cara, disse Flanker. Spike, sei que estamos pedindo muito de você, mas por favor, corra mais rápido, Dave implorou, dando um tapinha no demônio. O demônio aumentou sua velocidade. Mas seu peito funcionava como um fole e sua respiração saía pelas narinas dilatadas em nuvens de vapor branco. O som de uma explosão os atingiu por trás e segundos depois, uma forte e prolongada rajada de vento escaldante os empurrou para frente, arrancando seus cabelos e roupas. Spike tropeçou por um momento, depois se recuperou e retomou o ritmo. Flanker olhou para trás. De dentro de uma crescente nuvem de fumaça e chamas negras, 2 olhos vermelhos e brilhantes penetraram na cobertura das árvores e olharam diretamente para sua alma. Asterisco asterisco asterisco. Você foi avistado. Tempo restante para o evento, 28 minutos. Asterisco asterisco asterisco. O dragão rugiu novamente, então eles o ouviram avançando pela floresta em sua perseguição, destruindo tudo em um caminho largo, arrancando árvores e abrindo trincheiras no chão e na pedra, causando mais danos do que um rebanho inteiro de rinocerontes gigantes. Eles podiam sentir a raiva e a intenção do dragão, isso fazia seus pulsos baterem forte e seus joelhos fraquejarem. Asterisco asterisco asterisco. Você foi afetado pela aura de terror do dragão. Os níveis de medo da sua montaria continuarão a aumentar até superar seu vínculo de afinidade, fazendo com que o demônio da floresta volte ao comportamento selvagem normal. Asterisco asterisco asterisco. De jeito nenhum, Saug Flanker acenou com seu cajado brilhante. Abençoe esta festa, imune ao medo. Um halo branco brilhou ao redor da festa, removendo o efeito medo. Idiota, Saug estava vermelho, mas obrigado pelo buff, Fortress provocou seu amigo. Ah, vamos lá, cara, não é como se houvesse um monte de nomes legais de dragões negros por aí. Em cima da minha cabeça, Drogon, Alduin, Asa da Morte, Nicobolas, Malévola, Desdentado e o Rabo Córneo Húngaro. Você é péssimo, Fortr. Ah, droga, minha bênção não é suficiente para conter a aura do dragão. Precisamos colocar mais distância entre nós. Vamos ver, Flanker percorreu suas habilidades. Ele cantou e acenou com seu cajado e colocou uma mão brilhante em Spike. Concede vigor do troll? Outra passagem de seu cajado de clérigo. Conceda meu aliado Feline Grace? Asterisco asterisco asterisco. Sua montaria, o demônio das pontas da floresta Spike, recebeu estas bênçãos divinas temporárias. A resistência foi totalmente reabastecida. A taxa de recuperação de resistência dobrou. A agilidade aumentou em 20%. Asterisco asterisco asterisco. Dave assobiou, eu poderia ter usado isso quando? Saug está fazendo algo muito ruim. Flanqueador interrompeu.
O dragão abriu suas mandíbulas, chamas negras se fundiram em uma bola e dispararam contra o grupo, incinerando tudo em seu caminho enquanto disparava contra os jogadores. Com sua agilidade aprimorada, Spike foi capaz de saltar para longe, esquivando-se da trajetória de ataque ao custo de apenas alguns fios de cabelo chamuscados em sua cauda. Todos engoliram em seco quando a bola passou por eles e explodiu momentos depois. Uma onda de choque de calor escaldante seguiu a explosão, as árvores queimaram em chamas negras infernais. Asterisco, asterisco, asterisco. O dragão negro perdeu seu grupo de vista e está procurando por você novamente. Tempo restante 26 minutos. Asterisco, asterisco, asterisco. Spike, leve-nos para as árvores em chamas. Spike não hesitou, ele se virou e saltou para a área em chamas da floresta. Flanquear, você tem um buff para proteção contra fogo? Não. Mesmo se eu fizesse isso não funcionaria, fogo de dragão não é fogo normal, você sabe. Então por que estamos indo para onde estão as árvores em chamas? Fortaleza perguntou. Perfect respondeu. Ele espera que o dragão não consiga nos ver no meio de todo o calor e luz. Spike movia-se cautelosamente entre as árvores em chamas que contornavam as bordas do incêndio florestal, mantendo-se afastado do inferno furioso que se aproximava do centro. Dave deu um tapinha na cabeça dele e sussurrou encorajadoramente. Mova-se devagar agora, garoto, fique o mais próximo possível das árvores em chamas. Acho que perdemos o controle, pessoal, disse Flanquear. Cale-se, os outros 3 jogadores gritaram ao mesmo tempo. Até Spike se virou e bufou pelas narinas para o clérigo. O quê? Apenas mantenha sua boca fechada, disse Perfect. Fortaleza assentiu e se virou para encarar seu amigo. Outro rugido ecoou. As chamas negras consumindo as copas das árvores se contorceram juntas. Então todos os fogos foram sugados em um efeito de funil giratório. Os dragões são criaturas inteligentes e só se tornam mais malvados e inteligentes à medida que envelhecem. Percebendo que sua presa estava usando as chamas e a fumaça para se esconder, o dragão simplesmente absorveu todo o fogo, sugando as chamas para si. O incêndio florestal foi apagado imediatamente e a fumaça se dissipou com os mesmos ventos que sugaram as chamas, revelando os jogadores. Ah, pelo amor de Deus! Dave amaldiçoou. Asterisco, asterisco, asterisco. Você foi avistado. Tempo restante para o evento, 10 minutos. Asterisco, asterisco, asterisco. Atrás deles veio o que parecia ser uma série de explosões enquanto o dragão os perseguia, atravessando as árvores e terreno. Embora o dragão fosse imenso em tamanho, era incrivelmente rápido. Fechou a distância entre ele e o demônio a cada momento que passava. Aí Spike, siga aquele riacho. Dave gritou. Ele estava procurando desesperadamente por qualquer esperança de tirá-los daqui. Talvez apenas o pequeno fluxo de água fosse isso. Spike mudou de direção novamente para correr ao longo da margem do riacho, às vezes tendo que pular e voltar para evitar obstáculos e encontrar um caminho livre. O riacho ficou mais largo e a água fluiu com mais força à medida que Spike o seguia. Por que estamos seguindo o riacho? Fortress perguntou. O riacho levará a um lago ou rio. Na melhor das hipóteses, se mergulharmos em um grande corpo de água, poderemos perder o dragão. Na pior, não morreremos queimados. O som das corredeiras aumentou à medida que seguiam o que agora era quase um rio. A floresta escura iluminou-se quando eles atravessaram as árvores e chegaram às margens de um grande rio que se movia rapidamente. Agora, o que fazemos, cara? Flanqueador disse. Mergulhar no rio seria equivalente ao suicídio. Asterisco, asterisco, asterisco. Você foi afetado pela aura de terror do dragão? Os níveis de medo da sua montaria aumentarão rapidamente. Sua afinidade com sua montaria diminuirá constantemente. Se chegar a 0, sua montaria irá derrubá-lo e fugir. Asterisco, asterisco, asterisco. Eles foram congelados pelo efeito do medo, paralisados. Atrás deles, o dragão derrubou as últimas árvores em seu caminho e avançou, os olhos vermelhos brilhando. Dave ativou Vontade Imortal. A skill removeu o efeito medo dele. Todos os outros ainda estavam congelados. Ele poderia fugir, mas eles comprariam a fazenda. O dragão recuou e abriu as mandíbulas, preparando-se para atacá-los. Quando o dragão atacou, Dave pulou no chão e ergueu o escudo da torre com bloqueio ativado. Dave não tinha certeza se funcionaria, mas milagrosamente o escudo anulou o dano do ataque do dragão como um encanto. No entanto, o efeito de repulsão ainda jogou Dave de volta em Spike com a força de uma bala de canhão. O demônio foi jogado para dentro do rio junto com o TNT enquanto Dave caiu na água perto da borda. Todo o grupo foi varrido pela poderosa corrente enquanto o dragão rugia de raiva frustrada. A armadura de Dave puxou-o para baixo da água como uma âncora. Ele finalmente ficou esperto e desequipou sua armadura. Em seguida, lutou de volta à superfície. A corrente não era suave. Ela o arrastou para baixo e para cima novamente, esmagando-o contra pedras e outros detritos flutuantes. Ele havia perdido de vista o resto do grupo há muito tempo. Asterisco, asterisco, asterisco. Parabéns! Você completou com sucesso o evento. Run Little Rabbit Run. Recompensa 2 níveis. Asterisco, asterisco, asterisco. Então o som estrondoso do rio aumentou à medida que acelerava em direção ao que Dave percebeu ser uma cachoeira. Agptel. Fug secatosse. Não havia nenhuma maneira de ele morrer por afogamento ou queda logo após sobreviver a um maldito dragão que o caçava.
Ele tentou usar a aparição imortal para se teletransportar enquanto era arrastado implacavelmente em direção ao declive. Para seu horror, ele percebeu que todas as suas habilidades estavam acinzentadas. Igual. Bloqueio, o jogador recebe 100% de imunidade a danos no primeiro ataque recebido. Tempo de espera, 10 segundos. Asterisco. Esfera abissal, sopro do dragão. O dragão abissal lança um ataque bafo de dragão como uma bola concentrada de chamas abissais, causando 1 milhão de dano plano mais 2 milhões de HP de dano de maldição ao longo de 20 segundos, 100 mil por segundo, ou enquanto os jogadores permanecerem dentro da área de impacto da esfera abissal. Jogadores danificados pela Dragon Breath Abyssal série terão todos os seus equipamentos destruídos se a habilidade causar mais de 50% de seu HP de uma vez. Asterisco. Aura de terror, o dragão abissal emite uma aura indutora de medo, aterrorizando toda e qualquer criatura abaixo de seu próprio nível. A aura é uma habilidade passiva e não pode ser interrompida, mas seus efeitos podem ser enfraquecidos por meio de buffos ou equipamentos especiais. Asterisco. Vigor do Troll, um bônus de natureza que pode ser lançado em aliados, reabastecendo totalmente o vigor e duplicando a regeneração do vigor. Duração 30 segundos. Recarga, 5 minutos. Asterisco. Feline Grace aumenta a agilidade do aliado em 20% e a velocidade de movimento em 30%. Recarga, 5 minutos. Asterisco. Vontade Imortal remove todos os efeitos de controle de multidão e ganha imunidade de controle de multidão por 5 segundos. O jogador também recebe um aumento de 5% de imunidade por 10 segundos. Recarga 2 minutos. Capítulo 224. Ruínas da expectativa. A ascensão da Legião Morta-Viva. Levado impotente pela corrente rápida, Dave gritou mortalmente enquanto caía por longos segundos até finalmente mergulhar na água turbulenta no fundo das cataratas. A cascata violenta empurrou para baixo e manteve-o ali cambaleando e girando, até que ele foi levado para os fluxos mais calmos rio abaixo das cataratas. Balançando para a superfície, ele nadou através da corrente até a costa mais próxima. Exausto, ele finalmente saiu da água cambaleando para a costa arenosa e gramada e vestiu sua armadura, reequipando-a enquanto examinava os arredores. Penhascos íngremes erguiam-se em ambos os lados do rio. Portanto, a menos que quisesse escalar as paredes do desfiladeiro, parecia que seguir o rio era a única saída. O terreno em ambos os lados do rio era ladeado por estreitas faixas de floresta, esperançosamente nada muito perigoso vivia nas áreas confinadas. E logo abaixo de onde ele estava, Flanker e Fortress secavam suas roupas na praia. Dave correu até eles, mas parou quando viu Spike deitado de lado, seu corpo enorme metade dentro e metade fora da água. Que bom que você conseguiu, mano. Fortress cumprimentou Dave. Dave acenou com a cabeça para Fortress. Vocês também. Isso foi uma merda épica, cara. Um mergulho de cisne em uma cachoeira com quilômetros de altura, disse Flanker. Dave lançou um olhar fulminante para Flanker. Você provavelmente gosta de montanhas russas. O que há de errado com Spike? E onde está o perfeito? Perfeito é explorar a frente. Olha, cara, Spike está gravemente ferido. As pedras no rio e a queda das cataratas causaram um estrago nele. Estranho, não nos machucamos gravemente. Talvez seja porque ele é muito maior e mais pesado. Dave se aproximou de Spike e se agachou perto de sua cabeça grande. Cortes longos e profundos na lateral e na perna traseira do demônio da floresta sangraram na água, manchando-a de vermelho. Ver o sofrimento da valente criatura que tanto suportou fez seu coração doer. Por que você não o curou? Dave exigiu, olhando para Flanker. Me desculpe, cara, eu tentei. Recebi uma notificação dizendo que não posso curá-lo por algum motivo. Não acho que ele confie em mim. Flanker encolheu os ombros. Dave acariciou o pelo de Spike. Desculpe, amigo. Que tal você deixar o Flanker aqui curar você? O demônio da floresta rosnou e balançou a cabeça. Asterisco. O demônio da floresta está ferido e agitado. Sua afinidade deve ser de pelo menos 5 para se aproximar da fera. Asterisco. Dave balançou a cabeça, mas pegou uma poção vermelha de cura e colocou sob as narinas do demônio. Vamos, amigo, beba isso. Isso vai te curar imediatamente. Dave puxou a cabeça do demônio para cima e derramou a poção na goela da fera. Alguns momentos depois disso, as feridas horríveis começaram a cicatrizar visivelmente. Logo o demônio se levantou desajeitadamente e cutucou Dave com um focinho, como se estivesse agradecendo ao jogador. Dave coçou o queixo do demônio afetuosamente, sorrindo. Asterisco. Sua afinidade com o demônio aumentou. 6 décimos. O demônio das pontas da floresta considerou você um aliado confiável e agora está disposto a lutar por sua causa, bem como transportar você e seus aliados. O demônio irá ajudá-lo na batalha, desde que seu HP não fique abaixo de 75%. Asterisco. Ei pessoal, a voz de Perfect soou no bate-papo da festa. E aí? Fortaleza respondeu. Posso ver a cidade daqui. Devíamos ir, Perfeito disse. Cidade? Dave perguntou. Dave, você conseguiu. Sim, um pouco encharcado, mas estou aqui.
Que cidade? O desfiladeiro leva mais florestas, uma selva na verdade. Há uma cidade em uma colina, muralhas, torres, tudo. Fortress explicou. Perfect viu a cidade quando passou pela beira das cataratas, provavelmente graças às suas habilidades passivas de classe de Ranger. Nunca ouvi falar de uma cidade no meio da terra selvagem. Interessante. E estranho. Vamos dar uma olhada e ver o que podemos encontrar. Dave agarrou Spike e saltou de costas. Flanker e Fortress saltaram para seus lugares atrás dele. Perfect apareceu rio abaixo, caminhando e pulando nas costas de Spike entre Fortress e Dave. Ah, vamos lá, cara. Eu não quero ficar preso no banco do traseiro toda vez. Flanqueador reclamou. Só temos que seguir o rio, ele corre bem no meio da cidade. Cavalgaram ao longo da margem do rio até chegarem à foz do desfiladeiro. As falésias terminaram e as árvores transformaram-se numa densa selva. Árvores altas e frondosas bloqueavam o céu noturno. Olhos vermelhos brilhantes espiaram a festa na escuridão da floresta. Este lugar é estranho, cara. Sinto como se estivesse no set de um filme de terror, disse Flanker. Só espero que não apareçam mais aranhas ou dragões. Mantenha a boca fechada, gritou Perfect. Spike parou de repente. O que há de errado, amigo? Dave disse. A folhagem de um lado se abriu e surgiu o focinho estreito de uma criatura, seguida por uma forma rechonchuda e arredondada coberta de espinhos. Parecia um ouriço preto, mas tinha facilmente o dobro do tamanho de Spike. Ele olhou para eles com leve confusão e curiosidade, perguntando-se por que alguma coisa atrapalharia suas peregrinações noturnas. Asterisco, asterisco, asterisco. Atelerix spinapis giganticus, ouriço gigante com espinha de pedra mutante. Nível, 550. Dano base, 205.000, 300.000. HP, 550.000. DN, 30.000. Ma, 50.000. Habilidades. Roller Derby of Death se enrola em uma bola e o poder gira para frente, causando 200% do dano base e infligindo um efeito de sangramento de 20 segundos por 1% do HP máximo do alvo por segundo. Faça chover, explode uma área circular ao seu redor com penas em um raio de 10 metros. Cada pena causa 5% do dano base. Bestiário. Uma criatura inofensiva da natureza que foi transformada nesta forma abominável pela magia maléfica que satura a selva. Embora esses monstros gigantes cobertos de espinha dorsal não caçem presas ou procurem conflitos, eles são temperamentais e facilmente irritados. Asterisco, asterisco, asterisco. Alguém tem fita adesiva? Fortaleza disse. Como a fita adesiva vai ajudar? Colocamos um pedaço na boca de Flanker. Ei, cara! Flanker protestou enquanto os outros riam. Enquanto isso, o ouriço passou de confuso a irritado. Ele gritou para eles, enrolou-se em uma bola e então começou a rolar em direção a eles. Espinhos cravando-se na terra e levantando uma cauda de galo de terra e matéria vegetal em decomposição atrás dele. Correr! Dave gritou com Spike. O demônio da floresta saiu do caminho da poderosa bola de espinhos e correu entre as árvores como uma flecha disparada. Os jogadores seguraram suas montarias enquanto chicoteavam galhos e vinhas. Por fim, eles perderam de vista o monstro que os perseguia e Spike diminuiu a velocidade para um ritmo mais normal em direção à cidade. Perfect disse, acho que perdemos o ouriço do inferno, Sally. Sim, mas não vamos baixar a guarda, continuamos andando até chegarmos à cidade. Não paramos de correr desde que entramos na terra selvagem, cara. O que diabos estamos fazendo aqui, afinal? Flanqueador reclamou. Estamos ajudando Sally a jogar Tomb Raider enquanto esperamos o tempo de espera da sua missão. As coisas seriam muito melhores se alguém simplesmente mantivesse a porra da armadilha fechada. Ah, cara, isso é um absurdo supersticioso. Nada disso aconteceu só porque eu disse algo estúpido. Isso não deveria ser uma desculpa para continuar dizendo coisas estúpidas, Flanker. O demônio das pontas atravessou um pântano que cheirava a enxofre e vegetação podre, saltando como uma chita de um monte para outro sobre as águas pantanosas. Jacarés e pitons de tamanho gigante recuaram para as profundezas fétidas e escuras enquanto o demônio passava. Do outro lado do pântano, sua montaria deu um salto hercúleo final, torrões de lama e terra voaram quando os cascos do demônio tocaram o chão mais alto da floresta, coberto de folhas. A Spike vai precisar ser escovado novamente depois disso, ele fede a pântano agora, apontou Fortaleza Humana. Faremos uma limpeza nele no rio quando chegarmos à cidade. Espero que ele goste de tomar banho, sugeriu Dave. Chegaram a uma trilha estreita que atravessava a selva em direção à cidade. À medida que avançavam, o caminho lentamente se transformou no que restava de uma antiga estrada pavimentada. Os paralelepípedos estavam desgastados e quase cobertos de lama seca e terra, com ervas daninhas aparecendo entre eles. Os poucos meios-fios ainda visíveis estavam rachados ou quebrados. Gradualmente a estrada foi ficando menos desgastada e degradada, até chegarem às ruínas de um portão da cidade. Entraram na cidade, encontrando o interior em estado ainda pior que a estrada e os portões. A cidade parecia ter sido saqueada e destruída antes mesmo do tempo ter cobrado seu preço. O que é isso? Eles acabaram. A fortaleza indicava um monte de terra preta que parecia fora do lugar. Havia montes como esse visíveis em todos os lugares. Estranhamente, nem uma única folha de grama crescia sobre ou perto de qualquer um deles. Perfect se ajoelhou e inspecionou a sujeira. É vulcânico. Granito talvez.
É como se houvesse uma batalha ou invasão, disse Fortaleza Humana, olhando ao redor para a destruição que obviamente se abateu sobre a cidade antes que as depredações do tempo suavizassem e desgastassem tudo. Vamos dar uma olhada, podemos encontrar algo interessante. Dave disse. Flanker apontou para um prédio com apenas 2 paredes de pé. Aqui é uma ferraria ali, você pode ver o que sobrou da forja. Vamos dar uma olhada. A forja era de fato identificável, assim como um fole quebrado e uma chaminé meio destruída. Os jogadores foram até a ferraria e verificaram o interior. Potes, velhas ferramentas de artesanato, forçados enferrujados e espadas quebradas estavam espalhados pelo local. Havia um buraco do tamanho de uma janela nas paredes ainda de pé da ferraria, como se uma bala de canhão tivesse atirado através dele. Dentro da ferraria havia um bloco quadrado prateado coberto com escrita rúnica. Dave examinou a pedra, mas não obteve nenhuma informação. Já vi isso antes, tenho certeza. Só não me lembro onde, Dave murmurou para si mesmo. O que você achou, Sally? Este bloco parece familiar, disse Dave. Ah, sim, parece parte de um portão de teletransporte, disse Fortress. Um portão de teletransporte na selva? Flanqueador perguntou. Bem, esta era uma cidade. Sem um portão de teletransporte, quem morasse aqui teria que cruzar a terra selvagem toda vez que tivesse que ir a algum lugar. O teletransporte teria sido uma necessidade, disse Perfect pensativo. Aposto que o portão explodiu ou foi destruído e este fragmento atravessou a parede da ferraria. Então o portão devia estar próximo. Dave disse. Se consertarmos o portão, poderemos usá-lo para voltar aqui sem ter que lutar contra aranhas ou fugir de dragões malucos, disse Flanker. Podemos tentar consertar isso. Nunca li sobre alguém construindo ou consertando um portão de teletransporte em Conquista. Precisaremos de todas as pedras. Fortaleza disse. Fortaleza está certa, disse Dave. Espalhe-se e procure em cada prédio. Se você encontrar um bloco, marque-o em seu mapa e compartilhe-o com o grupo. Vamos tentar mover esta peça primeiro. Fortress colocou as 2 mãos no bloco quadrado, inclinou-se e empurrou, grunhindo. Não se mexeu. É pesado pra caralho. Deixe por enquanto. Mesmo que encontremos todas as peças, não sabemos se podemos realmente reconstruir o portão. Então vamos ver se conseguimos encontrar o resto do portão e o local original, e então nos preocupar com o próximo passo, disse Dave. Dave pulou uma das paredes da ferraria em ruínas e olhou em volta. A outro pedaço, Dave apontou para uma praça espalhada no meio da estrada. Tem outro ali, merda, como vamos conseguir isso? Perfeito apontado para o topo de um prédio, o bloco prateado estava embutido em um muro alto. Encontrei outro, disse Flanker, debaixo daquela árvore. Eles se espalharam e se movimentaram pela área, mas mantiveram-se à vista um do outro, seguindo a regra fundamental: nunca dividir o grupo. Acho que era onde o portão estava originalmente, Fortress perguntou. Ele estava apontando para uma rua entre 2 prédios e uma área aberta, o que poderia ter sido uma praça da cidade. No centro da área aberta cercada pelas ruínas de edifícios havia uma plataforma ligeiramente elevada de pedra bem ajustada. Uma confusão de blocos prateados estava espalhada por ela. 2 blocos prateados, mais altos que os demais, foram colocados em pé, paralelos um ao outro, no meio do chão de pedra. Sim, essa é a localização original do portão, certo? Então a primeira coisa que precisamos fazer é mover todos os blocos de prata para cá. Contando o que está debaixo da árvore, o que está preso no prédio, o que está na ferraria e os que estão aqui são 11. Dave fez uma pausa. Acho que está faltando um. Por que você diz isso? Flanqueador perguntou. Porque você precisa de 12 códigos para ativar um portão de teletransporte. Acho que cada pedra com o símbolo único corresponde a um desses 12 códigos. Então está faltando um. Faz sentido, Flanker encolheu os ombros. Tudo bem, vamos continuar procurando o último, disse Dave. Capítulo 225. Emos e abraçadores de árvores. Ascensão da Legião Morta-Viva. Pessoal, aqui Perfect chamou no bate-papo da festa. Os jogadores se juntaram ao Perfect em um poço comunitário. Perfect apontou para um objeto brilhante no poço. O último quarteirão fica lá embaixo. Como vamos tirar isso? Flanqueador perguntou. Posso descer, amarrar uma corda em volta dele e então podemos puxá-lo para cima, ofereceu Perfect. Parece bom, disse Dave. Perfect pegou um rolo de corda de seu inventário. Ele entregou uma ponta a Fortress e amarrou a outra em torno de si mesmo, então desceu pelo poço. Ele amarrou a corda ao bloco e saiu do poço. Ok, vamos puxar para cima. Eles se organizaram em fila, agarraram a corda e se posicionaram para começar a puxar o bloco para cima. Depois de muitos grunhidos e esforços inúteis, o bloco não se moveu nem 1 centímetro. É muito pesado, cara, reclamou Flanker. Isso não está funcionando, disse Dave. Ele acenou para que Spike se aproximasse. Precisamos da sua ajuda, amigo. Ele fez Spike se ajoelhar para poder amarrar a corda em volta dos troncos dos chifres espalhados do demônio. Puxe, Dave disse a Spike. O demônio levantou-se e recuou lentamente, puxando sem esforço o bloco do poço. Ok, vamos levar este e os outros blocos até a plataforma do portão, disse Dave. Demorou um pouco para mover todos os blocos para a plataforma. Spike fez o trabalho pesado de arrastar os blocos pelas ruas até o centro da praça da cidade. Os bloqueios obviamente ainda estavam ativos de alguma forma. Eles notaram isso quando arrastaram o segundo bloco para a plataforma. Quando se aproximaram do primeiro bloco, as runas em ambos começaram a brilhar fracamente.
A cada bloco que arrastavam para a plataforma, as runas ficavam um pouco mais brilhantes, como se os blocos ou as runas estivessem energizando uns com os outros. Quando todos os blocos foram reunidos, um zumbido audível pôde ser ouvido vindo da confusão de cubos prateados brilhantes. E agora? Flanqueador disse. Empilhamos os blocos uns sobre os outros para reconstruir o portão. Dave disse. Mas os blocos são pesados demais para serem levantados, disse Fortress. Não para Spike, disse Dave. Então, Flanqueador perguntou. Amarramos um bloco aos chifres de Spike para que ele possa levantá-lo. Quando ele o faz, colocamos-no em posição no topo do bloco de base. Enxague e repita. Você quer usar o servo gigante como guindaste? Exatamente, disse Dave. O plano de Dave funcionou perfeitamente. Eles usaram a altura e a força de Spike para colocar os blocos no lugar, ajustando-os cuidadosamente uns sobre os outros. Quando o bloco final foi colocado no lugar, as runas ficaram ofuscantemente brilhantes e depois diminuíram e desapareceram completamente. O portão estava inativo. Por que não funcionou? Perfeito, disse. Não sei, disse Dave. Asterisco, asterisco, asterisco. O portão de teletransporte não possui fluxo de essência suficiente para funcionar. Sem um núcleo de mana, o portão de teletransporte não pode alimentar a magia rúnica para distorcer a realidade e criar corredores transespaciais. Asterisco, asterisco, asterisco. Bem, isso é uma merda. Nunca ouvi falar de um núcleo de mana. E não é como se um fosse aparecer do nada para nós, disse Flanquear. O portão foi destruído por um motivo. Você não deve consertá-lo. Uma voz veio de trás deles. Flanquear gritou. Os jogadores se viraram. Uma mulher de cabelos verdes estava com um cajado retorcido coberto de trepadeiras em uma das mãos. A outra apontava para eles em um gesto que poderia ser uma bênção ou uma maldição. Ela usava uma saia feita de folhas costuradas e seus longos cabelos cobriam o peito. Uma esfera de cristal brilhante pendia de um colar em seu peito. Ela é uma druida, disse Flanquear. A etiqueta do druida era verde, amigável. Dave tentou inspecioná-lo. Asterisco, asterisco, asterisco. A inspeção falhou. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave franziu a testa e perguntou. Como o portão foi destruído? Foi destruído pelos habitantes para salvar o mundo dos demônios, disse o druida. Achei que os demônios estivessem trancados no submundo. Mas este portão pode chegar ao submundo, não deve ser aberto novamente. Asterisco, asterisco, asterisco. Você recebeu uma pista sobre como acessar o submundo. Você pode acessar o submundo consertando o portão da cidade perdida, Urborg. Nota, ao abrir o portão, os habitantes do submundo podem usá-lo para chegar ao mundo superior. Se uma criatura demoníaca usar o portão de Urborg para acessar o mundo da conquista, seu relacionamento com o guardião do submundo, Rancha, se tornará hostil. Asterisco, asterisco, asterisco. Droga. Ele esperava poder usar o portão para voltar ao submundo e começar a nivelar novamente em um ritmo decente. Mas se os demônios escapassem pelo portão por causa de suas ações, isso só causaria problemas entre ele e Rancha. Tem que haver uma maneira de impedir que os demônios usem este portão, protestou Flanquear. A druida balançou a cabeça. Não existe. Esse é o núcleo de mana do portão em seu pescoço? Dave perguntou. Mas não vou dar a você. O crachá do druida ficou amarelo. Os demônios passaram pelo portão, infectando a vida selvagem. As árvores e florestas foram corrompidas e os animais se transformaram em monstros cruéis. O portão não deve ser aberto, saia ou morra. Flanquear falou no comunicado do partido. Podemos tentar matá-la e saquear o núcleo dela. Isso é muito arriscado. Não sabemos o nível dela, ou quão forte ela é e ela pode não derrubar o núcleo mesmo se a vencermos. Acho que deveríamos desistir de ativar o portão, disse Dave. O druida ficou impaciente e desconfiado ao ver o grupo conversando disfarçadamente entre si. Sai agora, o druida gritou. De repente, raízes grossas emergiram do solo e se contorceram em direção aos jogadores como cobras correndo. O ataque do druida os pegou desprevenidos. Pare com isso, disse uma voz familiar. As raízes que atacavam o grupo de Dave murcharam e morreram instantaneamente. Um jovem com corte de cabelo moicano e um violão com motivos de caveira amarrado nas costas apareceu entre os 4 músicos e o druida. Eu não esperava que você encontrasse o que sobrou de Urborg, garoto. Você conhece esse cara, Sally? Perfeito perguntou. Sim, ele está do nosso lado. Mais ou menos, Dave respondeu. Quem é você? O druida perguntou. Ignorando a pergunta dela, o deus dos mortos-vivos apontou para o colar do druida. Vou pegar esse núcleo de mana de você. A etiqueta do druida ficou em um tom carmesim hostil. Nunca. Eu protejo a selva. O deus da morte viva revirou os olhos, outro abraçador de árvores emo. Vou pegar o núcleo de você de uma forma ou de outra, amor. Ele acenou com a mão e uma explosão de fumaça preta e espessa disparou em direção ao druida, procurando-a como se fosse um predador vivo. A druida cambaleou para trás quando a fumaça a envolveu em um miasma escuro. Ela murchou, seu cabelo caiu, feridas apareceram por todo o corpo, a carne de seu rosto começou a apodrecer como uma gravação em stop motion. Ó, o que você fez? Bênção da floresta, o druida gritou. Uma aura verde rodeava o druida, lutava contra a aura escura, tentando rejuvenescer o druida. A magia do deus da morte era muito potente para o druida combater. Em instantes ela se tornou uma pilha de poeira e pequenos restos. E outro se foi, outro come poeira. O deus acenou com a cabeça no ritmo enquanto cantava, então terminou a pequena cantiga dando um tapa na coxa com um som agudo de estalo.
Voltando sua atenção para os restos mortais do druida, ele fez um gesto dramático de levantar-se, com os 2 braços estendidos como um curandeiro batista. Nada aconteceu. Então o deus balançou a cabeça e riu, aparentemente de si mesmo. Boloques. Esqueci de novo. Bem, lá se vai meu final legal. Você tem que me conseguir aquele éter miasmático logo, garoto. Não posso conceder meu dom da morte até que você o faça. O deus da morte viva se ajoelhou e pegou a esfera azul dos restos mortais do druida. Então ele se levantou e se virou para Dave. Urburg era um dos meus lugares favoritos antigamente, com shows e moches incríveis. Ele pareceu se perder em pensamentos ou memória por um momento. Aqui o deus Punk jogou a esfera para Dave. Você pode usá-la para ativar o portão com segurança agora. Os demônios não poderão mais acessá-lo. Dave pegou a esfera, ela estava brilhando em roxo agora. Quando ele olhou de volta, o deus da morte havia desaparecido. Asterisco, asterisco, asterisco. Você recebeu uma missão oculta. Restaurar a cidade de Urburg à sua antiga glória. Menu de gerenciamento da cidade desbloqueado. Acesso limitado. Depois de ativar o portão de teletransporte de Urburg, você poderá importar materiais e convidar NPCs para ajudar a reconstruir a cidade. Asterisco, asterisco, asterisco. Oh, isso é interessante. Capítulo 226. Não peguei nenhum no-key. Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave fez uma pausa. A dolorosa experiência do passado fez com que ele ficasse desconfiado de ficar ao ar livre com artefatos valiosos nas mãos. Ele decidiu que seria uma boa ideia colocar o núcleo de mana onde ele pertencia primeiro, antes de verificar o menu de gerenciamento da cidade. Dave caminhou até o portão com a esfera roxa brilhante na mão, imaginando onde e como diabos inserir aquela maldita coisa. Ele procurou nos quarteirões algum tipo de receptáculo ou área oca, mas não se lembrava de ter visto algo assim nos outros portões. Ao passar entre as 2 colunas, um grosso pedaço circular de pedra reforçada, do tamanho de uma tampa de bueiro, ergueu-se em 3 braços verticais, revelando uma cavidade de cristal levemente brilhante sob a plataforma, com uma reentrância redonda no chão. Ele se ajoelhou e colocou o núcleo de mana na reentrância, depois puxou a mão para trás rapidamente enquanto a pedra redonda afundava e cobria a cavidade com um clique. A pedra circular se encaixava quase perfeitamente, tornando o contorno da tampa muito difícil de ver. Houve uma pausa após o clique, então o mesmo zumbido de antes retornou e as runas do portão começaram a brilhar em um roxo brilhante. O portão agora estava ativo. Está feito. Dave disse. A cor do portão é diferente das outras cidades, disse Perfect. Dave encolheu os ombros. Bem, foi modificado por um deus. O garoto punk rock é um deus? Flanker perguntou incrédulo. Sim, acredite ou não, Dave balançou a cabeça. Ele também achou difícil processar. Bem, ele nos salvou. Além disso, nos deu um núcleo de mana, o que fez com que todo o nosso trabalho para montar o portão valesse a pena. Então, ele é bom em meus livros, declarou Fortress pragmaticamente. Dave recebeu uma chamada no jogo interrompendo-o quando ele estava prestes a clicar no menu de gerenciamento da cidade. Ei, Ralph. Você precisa sair agora, disse Ralph. O que está acontecendo? Você precisa sair agora, confie em mim, cara. Ok, me dê um segundo. Aconteceu uma coisa, preciso sair por um tempo, disse Dave. E a corrida ao túmulo? Perfeito, disse. Vou salvar os códigos do portão para que possamos sair daqui para a tumba quando eu fizer login novamente, disse Dave. Isso funciona para mim. Preciso ligar para Tess, ela deixou algumas mensagens enquanto estávamos na disputa, disse Fortress. Flanker revirou os olhos. Ele ainda pensava que Tess era um cara gordo e peludo chamado Stan, que interpretava uma garota gostosa do porão de sua mãe. Mantenha calma, mano. De qualquer forma, acho que vou sair também. Ligue para nós quando estiver pronto para voltar, Sally. Ok, enquanto vocês estão na vida real, vou explorar a cidade, ver se consigo encontrar algo interessante, disse Perfect. Ele já estava olhando em volta, provavelmente usando alguma habilidade de visão. Dave foi até o portão de teletransporte e colocou a mão em um dos blocos para pegar o código do portão. Asterisco, asterisco, asterisco. A posição de Keymaster para o portão de teletransporte de Urburg não foi preenchida. Como a primeira entidade a acessar o portão desde a sua ativação, você pode optar por se tornar o Keymaster. Você aceita o título e todos os privilégios e responsabilidades que lhe estão inerentes? SN. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave nunca tinha ouvido falar de um Keymaster antes. Mas se tivesse que adivinhar, isso significava que ele teria o controle do portão e de todas as suas funções. Inferno sim. Asterisco, asterisco, asterisco. Você agora é o Keymaster de Urburg. Você recebeu os códigos para o portão de teletransporte de Urburg. Você recebeu a chave executiva do Urburg City Teleport Gate. Agora você tem acesso completo ao menu Teleport Gate da cidade de Urburg. Observação. Isso é diferente do menu City Management. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave desconectou-se. Ralph andava de um lado para outro em seu roupão com uma caneca de café na mão. Ei, cara, o que está acontecendo? David perguntou. Antes que Ralph pudesse contar a Dave o que estava acontecendo, houve uma batida na porta da suíte e ele correu para abri-la. Paradas na porta estavam Vanessa, Zoe e Caitlin, todas vestidas e prontas para sair. Ralph moveu-se para o lado e manteve a porta aberta para deixar as meninas entrarem. Elas passaram por ele silenciosamente, ignorando, exceto por um olhar furioso de Zoe. Zoe olhou para Dave e disse, bom dia, estamos fazendo check-out. Estaremos na minha casa durante o dia.
Zoe deu um beijo na bochecha de Dave e Vanessa também, dizendo que foi bom vê-lo novamente. Caitlyn apenas assistiu. Dave realmente não esperava um beijo dela. Então todas as 3 garotas saíram pela porta. Ah, cara, isso é muito, muito, muito ruim, disse Ralph resignadamente. Muito ruim, ele repetiu. Eles obviamente superaram o que aconteceu, cara. Estamos todos bem. Ralph olhou para Dave com pena nos olhos. Não seja idiota. Eles estão apenas esperando até o momento certo para se vingar, para nos atingir no pior momento possível, da maneira mais insidiosa e prejudicial. Voltar para nós por quê? Eu não fiz nada. Ralph deu um tapa na nuca de Dave. Olá, MC Fly. Você pegou o Nookie, mas não pagou por isso. Eu não ganhei nenhum Nookie. Ralph encolheu os ombros. Ai, Nookie ainda é Nookie, mano. Ai, Nookie. Isso não é uma coisa, cara. Eu te disse, não ganhei nenhum Nookie. Sim, continue dizendo isso a si mesmo. Talvez você acredite eventualmente. A questão é que você aproveitou o lanche proibido sem pagar a taxa de entrada. Não gostei de nada do que aconteceu. David mentiu. Maldito Ralph, ele nunca conseguiu enganar aquele idiota. Ralph balançou a cabeça tristemente. Você sempre foi ignorante sobre essas coisas, cara. Eu estou bem. É apenas a minha situação. Eu não tenho uma carreira real. Economize, mano. Vou te ensinar o mundo das garotas e dos paus segundo Ralph. Ralph apontou com um braço corpulento para as cadeiras. Assim que se sentaram, Ralph ergueu um dedo para chamar a atenção. Dave, o que você fez para ganhar o privilégio de estar perto de 3 lindas mulheres nuas ou quase nuas? A resposta certa é, agachamento idiota. Já que você não fez nada para ganhar o Nookie, olho ou não, apreciado ou não, você estará pagando por isso no final. Sem trocadilhos. Isso não é justo. Agora você está entendendo, mano. Ralph balançou a cabeça. Homens e mulheres são diferentes. Nós simplesmente não temos a mesma moeda que as garotas quando se trata de emoções e dinâmica de relacionamento. Você tem que manter os olhos e a mente abertos para descobrir o que as mulheres valorizam. E vou te dizer outra coisa, é diferente para cada uma delas. Se você não é bom em descobrir qual a moeda, usar e negociar uma boa troca, você é SOL. Eu sou péssimo em negociações. Eu sei disso, David. Eu sou péssimo nessas coisas de garota. Acredite em mim, mano, eu sei. Dave olhou furioso. Obrigado, Ralph, você ajuda muito. Eu sei, e de nada, irmão, reconheceu Ralph completamente sério. Olhe pelo lado positivo, pelo menos esta não é outra situação promissora para Ana. Que jeito de abrir a ferida e espremer limão nela. Aquela coisa com Ana não foi culpa minha, ela é uma vadia total. David encolheu os ombros. Ela é uma vadia completa, mas você foi responsável por 50% daquela merda que aconteceu com ela. O que? Seja honesto consigo mesmo, cara. A metade do relacionamento dela consistia em ser 100% uma vadia, o tempo todo. A sua metade consistia em deixar que ela te tratasse como um capacho, o tempo todo, tornando o relacionamento 100% fudido. Metade disso era sua responsabilidade. Eu não quero pensar nessas coisas, cara. Sim, você está certo. Temos outros sanduíches de merda para fritar agora. Precisamos encontrar uma maneira de compensar o que aconteceu ontem à noite com as meninas ou as coisas vão ficar feias, cara. Dave ponderou por um momento e disse. Eu disse a você que não sou muito bom em coisas de garotas, mas o acesso a uma zona de caça exclusiva de alto nível sem nenhum outro jogador por perto seria suficiente para fazê-los perdoar e esquecer sua vingança? Depende. Do que estamos falando? E não é vingança, é equilibrar a balança. Você tem que ver isso de, deixa pra lá. Sim, não tenho jeito com essas coisas, cara. De qualquer forma, entrei no site esta manhã para fazer algumas coisas. Yada, acabo encontrando uma cidade na Terra Selvagem. Uau! O que diabos você está fazendo na Terra Selvagem, vagabundo? E como diabos você conseguiu ir longe o suficiente para encontrar uma maldita cidade inteira? Venha sentar aqui e contar tudo ao papai Ralph. Ele deu um tapa na perna, sentado ali vestindo um roupão de hotel como se fosse um Papai Noel musculoso. Dave riu de seu amigo estranho. Vá embora, seu pervertido, não estou sentado no seu colo. Mas sim, uma cidade. Eu até tenho os códigos de teletransporte. Você também pode vir se quiser, quero dizer. O que você estava fazendo na floresta? Estou em uma missão do legado. Vou invadir uma tumba na parte mais profunda. Dave, você tem um legado? Sim. Qual série? Ralph perguntou ansiosamente. Dave hesitou, temia que Ralph ficasse ofendido, magoado com seu sigilo. Ele não sabia como dizer ao seu melhor amigo que ele era o famoso Senhor Esqueleto sem ferir seus sentimentos. Classe SS. Não há nenhum SS no jogo, até agora eu acho. Cara merda. Ralph gritou. Sim. Além disso, eu sou aquele cara, aquele dos vídeos. Senhor Esqueleto. Dave estremeceu, esperando o pior. Ralph levantou-se, de nenhuma. Muito bem. Eu juro, cara. A voz de Dave ficou mais confiante e orgulhosa quando ele declarou novamente, eu sou o Senhor Esqueleto. Ralph deixou-se cair no sofá. Eu não posso acreditar que meu melhor amigo teve sorte em um legado duplo S e tem corrido pelo submundo enquanto eu estava lutando pelos devastadores. Por que você não me convidou, ou pelo menos me contou, cara? E você levou Zoe com você? O que aconteceu com os manos antes das vadias? Sinto muito, cara. Coisas simplesmente aconteceram e então tudo ficou uma loucura. Vou compensar você, Ralph. É melhor você, mas é melhor que seja algo realmente bom. Ralph sorriu para ele enquanto brincava.
Dave sabia que seu amigo o havia perdoado. Bem, já que eles deixam você tão excitado e incomodado, que tal um item do legado para o pobre e velho Ralphie? Pare de brincar, cara, isso não é legal. Para homem de verdade. Eu tenho um legado de classe A. Eu herdei isso de um chefe super forte, um demônio Tengu. Dia, filho, agora estou entusiasmado com isso, vamos fazer isso agora mesmo. Vou ligar para as meninas. Só espero que Zoe consiga superar o Ralph Stupp, disse Ralph. Você deu a Zoe um Ralph Brand? Não admira que ela estivesse tão chateada, ela vai te matar, cara, e eu não a culpo nem um pouco. Havia certas coisas que Dave tinha que tolerar quando se tratava de seu irmão de outra mãe. Como o prazer que Ralph sentiu em assustá-lo com coisas de lobisomem, sabendo que Dave tinha fobia. Uma parte particularmente carnuda da anatomia humana, quando virada para cima e desprotegida, era um alvo frequente de oportunidade para os tapas violentamente poderosos de Ralph. Dave, em várias ocasiões, não conseguiu sentar-se confortavelmente depois de ter sido dolorosamente acordado pela chamada marca de seu amigo. Na opinião de Ralph, a culpa era do próprio Dave por adormecer numa posição vulnerável. Ralph era como uma força da natureza em alguns aspectos, simplesmente aprendia-se a lidar com ele ajustando os próprios hábitos. Sim, quando acordei, pensei que ela fosse você, e você sabe, Ralph sorriu, incorrigível. O que você vai fazer agora? Dave perguntou. Deixe-me ligar para eles, podemos negociar com eles agora. Ralph descou o telefone e colocou-o no ouvido. Ei, Caitlin, eu e Dave sentimos muito pelo que aconteceu ontem à noite e esta manhã. Queremos compensar vocês três. Vocês estão interessadas em um ataque de alto nível em território virgem? Ralph mexeu as sobrancelhas para cima e para baixo sugestivamente e sorriu para Dave. Quando ele conseguiu o número de Caitlin. Capítulo 227. Festas Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave não sabia por que um convite para um encontro e fazer uma atividade em RV demorava tanto. Basta estender a oferta e obter uma das duas únicas respostas possíveis, sim ou não. Um conjunto de soluções binárias. Simples. Mas não quando o maldito Ralphie está falando. Ok, até mais tarde, disse Ralph, finalmente encerrando a conversa e desligando. O estômago de Dave decidiu roncar alto naquele momento. Acho que você também não comeu, disse Ralph. Por alguma razão ele se parecia muito com o gato que pegou o canário. Não, Dave balançou a cabeça. Tudo bem, vamos sair e comer primeiro. As meninas disseram que precisam de um pouco de tempo, para que possamos comer alguma coisa. Vamos pedir comida, então você pode entrar no casulo aqui e eu posso ir para minha suíte. Você precisa sair mais, mano. Ficar encolhido no seu quarto o dia todo não é bom para você, cara. Mesmo que seja em um pod VR. Quero voltar ao jogo o mais rápido possível. Ralph desistiu e deixou Dave ligar para o serviço de quarto. Mais tarde, enquanto comiam, Ralph iniciou uma discussão sobre o jogo. Acho que você deveria adicionar mais pessoas para sua missão na Terra Selvagem, cara. Eu teria que dar a eles a localização da cidade. De jeito nenhum. Olha, mesmo com as meninas nossa festa não é equilibrada. Prossiga. Bem, eu sou um mestre espadachim, um causador de danos. Você é uma mistura de tanque, causador de danos e lançador, o que é estranho. Zoe é uma arqueira, Caitlin é uma assassina e Vanessa é uma barda. Ainda não entendo o que você quer dizer. Ralph balançou a cabeça. Não temos sustentabilidade como grupo. Dave franziu a testa. Ralph não estava errado. Temos muito depois. Todas as nossas classes causam toneladas de dano. O bardo pode nos fortalecer a um nível ridículo, mas não temos capacidade de tanque ou cura suficiente para lutas prolongadas com monstros. Precisamos de mais jogadores. Tenho outros 3 amigos comigo, um é curandeiro e o outro é tanque. Eles têm níveis um pouco baixos, mas acho que podem ajudar. Eles sabem que você é o Senhor Esqueleto? Perguntou Ralph. Sim, mas eles assinaram um contrato de nada. Eles não dirão nada. Quem mais conhece sua identidade de super-herói? Vanessa é a única que não sabe. Dave encolheu os ombros. Ralph, você deveria fazer com que ela assinasse um nada também, para que ela não fique no escuro. Vou fazer login na cápsula do meu quarto. Dave disse. Ok, vou usar esse aqui. Dave voltou para sua suíte e foi direto para a alcova e a cápsula do jogo. Ao fazer login no Conquest, vi a familiar mensagem de boas-vindas. Seu avatar se materializou na cidade abandonada e uma notificação apareceu na sua frente. Asterisco, asterisco, asterisco. O jogador Perfect Shot deixou uma mensagem para você. Ei, cara. Quando eu estava explorando a cidade, encontrei uma masmorra e vários locais de mineração perto da cidade. Também há muitos terrenos abertos para agricultura na zona oeste da cidade. Flanqueira e Fortress mencionaram que tinham uma nova opção para convidar NPCs para Urborg. Eu disse a eles para não usá-la. Asterisco, asterisco, asterisco. Ei, Sally. Ei, cara. Você recebeu minha mensagem? Sim, podemos nos preocupar com os NPCs mais tarde. Quero terminar a missão da tumba primeiro, disse Dave. Parece bom. Convidei alguns amigos para o ataque. Houve um momento de silêncio, então Perfect disse, vou dizer a Flanqueira e Fortress para manterem silêncio sobre sua identidade. Todos sabem quem eu sou, mas obrigado, disse Dave. Estou logando, cara, até breve. Perfect desligou. Ralph estava online, então Dave abriu um bate-papo com ele. Ei, Blaster, Dave Hill, PFFT, o poderoso Deathstroke em pessoa. Dave balançou a cabeça, sorrindo. Estou lhe enviando as coordenadas do portão. Tudo bem, mano, respondeu Ralph.
Dave digitou os códigos do portão de Urburg e os enviou para Ralph. Ralph enviou de volta um convite para a festa e mandou uma mensagem. Chego aí em alguns minutos, vou reabastecer poções e consumíveis. Asterisco, asterisco, asterisco. O jogador, Blaster, convidou você para uma festa. Você deseja aceitar? SN. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave pressionou sim. Asterisco, asterisco, asterisco. O jogador, Blaster, designou você como líder do partido. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave olhou sua lista de amigos e convidou a TNT. Ei, uau. Um espadachim de nível 400, disse Flanker através do comunicador do grupo. Nome interessante. Ralph sorriu. Interessante sim. Tem um significado profundo para ele, disse Fortress sarcasticamente. O portão iluminou Flanker e Fortress passou, então o jogador de armadura preta apareceu atrás deles com uma etiqueta de jogador mostrando o nome Blaster. Vamos esperar pelas meninas, disse Dave. Haverá garotas vindo conosco? Legal. Flanker imediatamente voltou à sua personalidade geek hiperativa, penteando o cabelo para trás e verificando sua aparência. Dave balançou a cabeça. Flanker era uma pessoa estranha. Um padre pervertido era incomum, pelo menos em VR. As meninas fizeram login. Estou enviando o código do portão. Quando elas se juntarem a nós aqui, podemos ir para a tumba, disse Dave. O portão se iluminou novamente. Mercy e Lon apareceram junto com uma mulher de vestido roxo e uma harpa amarrada nas costas. Ralph cutucou Dave. Lá está Vanessa. Ela parece tão boa em VR. Dave viu o nome de Mary exibido acima do bardo, que foi o que ele lembrou de Vanessa dizendo que seu avatar se chamava. Eu cuido disso, pessoal, declarou Flanker. Com um grande sorriso no rosto, ele caminhou até as meninas como um predador perseguindo uma presa indefesa. Ei, senhoras, como vão? Ele perguntou aproximando-se demais e estendendo a mão com a palma para cima. Lon olhou para ele e depois para sua mão. Você quer alguma coisa, está bem? Você parece constipado. O nome dele é simplesmente assustador, Demery sussurrou, afastando-se dele e ficando atrás das outras garotas. Flanker voltou-se para a donzela restante na esperança de não ser abatido antes da decolagem mais uma vez. Em vez disso, encontrou apenas o olhar impiedoso de Mercy, girando uma adaga em uma das mãos. Até Flanker sentiu que seria mais sensato não tentar, nem mesmo dizer nada a ela. Suas aspirações frustradas, ele recuou, como se nada de desagradável tivesse acontecido. Ralph mal conseguia conter o riso. Dave apenas balançou a cabeça tristemente, pelo menos ele sabia que não tinha jogo. Flanker realmente parecia pensar que era um McDarry. Ok, então vamos indo, pessoal. Spike pode carregar todos nós? Fortaleza perguntou. Não, ele não pode carregar 8 e nós pareceríamos muito estranhos mesmo se ele pudesse. Teremos que andar. Dave balançou a cabeça. Ah, essa foi minha última chance de não ser o idiota, Flanker lamentou. As fêmeas afastaram-se ainda mais de Flanker. Era como se ele nunca tivesse pensado em filtrar a boca. Quem é Spike? Lon perguntou a Dave. Um servo selvagem que domesticei temporariamente. Sério? Onde ele está? Lon olhou em volta com curiosidade, procurando. Acho que ele foi buscar algo para comer, vou ligar para ele. Dave assobiou 2 vezes de forma penetrante. Alguns momentos depois, Spike emergiu das árvores que cercavam as muralhas da cidade em ruínas, com as pontas afiadas de seus chifres manchadas de sangue. Capítulo 228. Diferentes moedas. A ascensão da Legião Morta-Viva. Spike caminhou majestosamente até Dave e bateu o focinho no jogador. Dave coçou o demônio embaixo do queixo. Oh, Rin, ele é tão fofinho! Demery gritou em êxtase. Lon estava arrulhando como uma pomba de luto, e até os olhos de Caitlyn tinham uma aparência suave e sonhadora. Dave ficou pasmo. Olhou novamente para Spike para ver se sua montaria de olhos vermelhos havia se transformado em um coelhinho fofinho de orelhas compridas ou em algo igualmente ridículo e inútil. Mas não. O enorme monstro do tamanho de um elefante ainda era o mesmo. Um temperamento desagradável enrolado em uma boca cheia de presas afiadas e dentes que claramente não pertenciam a nenhum tipo de herbívoro. O que há com mulheres e animais? Graças a Deus não domesticei um unicórnio. Não consigo imaginar o quão pior essa situação teria sido. Vendo a confusão no rosto de Dave, Ralph deu um tapinha em suas costas de forma tranquilizadora. Em voz baixa, ele disse ao amigo, eu te disse, cara. Moedas diferentes. Mantenha os olhos e a mente abertos. Descubra o que as mulheres valorizam. Seu monstro, sua montaria tem valor. Aparentemente tem muito valor, embora não faça sentido algum para nós. Dave acenou com a cabeça. Acho que estou começando a entender, mano. Posso acariciá-lo? Lon perguntou olhando para Dave com olhos arregalados e suplicantes de cachorrinho. Eu não recomendaria isso, Dave balançou a cabeça. Por que não? Lon fez beicinho. Spike não gosta de estranhos, disse Dave, ainda coçando o queixo do demônio. Lon não acreditou que por um segundo, o demônio fofo estava parado docilmente ao lado de Dave, gostando de ser coçado no queixo. Lon se aproximou do demônio fofo e estendeu a mão para lhe dar um animal de estimação amigável, mas em vez disso ele estalou suas presas muito afiadas e grandes para ela e rosnou. Lon puxou a mão de volta, sacudindo-a e verificando se todos os seus dedos ainda estavam presos. Spike virou a cabeça e olhou carrancudo para o arqueiro que ainda rosnava. Realmente partiu seu coração que o demônio fofo não gostasse dela. Fácil. Dave repreendeu o demônio. Eu te disse, Lon. Ele não gosta de estranhos. Por que você não ouviu? Lon fez beicinho. Isso não é justo, quero acariciá-lo também.
Dave balançou a cabeça para ela. Você está pedindo muito, mas vou tentar convencê-lo a ser legal. Dave virou a cabeça de Spix para olhar diretamente para ele. Vamos, amigo? Ela também é uma amiga. Ela realmente não tem intenção de fazer mal nenhum. Eu sei que você não gosta que outras pessoas façam carinho em você, mas ela é legal e gosta muito de você. Dave continuou murmurando para o demônio da floresta, persuadindo Spike a deixar as meninas tocarem e brincarem com ele. Fortress foi até Perfect e se inclinou para perguntar em um sussurro baixo. Sally sabe que as garotas seriam capazes de acariciar Spike sem toda aquela bobagem se ele apenas as convidasse para a festa? Perfect encolheu os ombros. Ele quer. Acho que ele está apenas brincando com as garotas. Dave passou vários minutos persuadindo Spike. Acho que ele vai deixar vocês acariciá-lo agora. Apenas tenham calma, ele finalmente disse às meninas. Realmente. Solitário gritou. Sim, mas antes disso, vocês meninas deveriam aceitar o convite para a festa. Ele enviou um convite às 3 garotas. Depois que Dave enviou o convite para a festa e as meninas aceitaram, Spike permitiu que as meninas se aproximassem. Spike não estava mais agitado e deixou Lon esfregar seu pelo. Quando as outras garotas viram Lon sendo aceita, elas também aderiram. Temos que levar Spike. Ele é muito fofo para ser deixado para trás, disse Lon. Ele não pode carregar todos nós, disse Dave. Mas ele pode nos carregar. Lon sorriu para ele e pulou nas costas de Spike. Mercy e Demery também sorriram para Dave e pularam atrás dela. Vá, Pico, vá. Lon incitou o demônio da floresta, cravando os calcanhares. Spike bufou, mas não se mexeu. Por que ele não vai? Lon lamentou, perturbado. Eu domesticei Spike, ele me obedece. Você não pode esperar simplesmente assumir o controle e ditar o que quiser. Isso realmente não é legal. Lon estufou as bochechas. Ralph enviou a Dave uma mensagem privada. Bom, agora mostre a eles que você ainda é um cara legal, que pode ser generoso se eles se comportarem bem. Dê-lhes uma carona no Spike. Spike, Dave acenou com a cabeça para o demônio. Spike decolou de repente, galopando ao longo da muralha da cidade. As meninas gritaram, a princípio pegas de surpresa. Eles se recuperaram quase imediatamente, porém, logo estavam gritando e rindo de alegria, aproveitando o passeio no topo do cervo sanguinário. Spike circulou as muralhas da cidade algumas vezes antes de finalmente parar na frente de Dave. De novo. Mas, por favor. Ok, meninas, temos um longo caminho a percorrer, precisamos ir. Não, queremos continuar montando Spike. Ele se sentia como um pai tirando o novo brinquedo favorito dos filhos. Vamos viajar a pé. Não é justo que apenas alguns possam andar de bicicleta e o resto de nós caminhe, disse Dave. Dave compartilhou a localização da tumba com os novos membros do grupo. Após confirmarem seu destino, eles deixaram a cidade e logo estavam em Deep Fields. Vocês viajaram muito fundo na Terra Selvagem, acho que ninguém já chegou tão longe antes, comentou Lon depois de olhar seu mapa e tentar localizar Urborg em relação a outros locais conhecidos. Sim, bem, foi tudo graças ao dragão, disse Dave. Você conheceu o dragão? E sobreviveu? Ralph ficou surpreso. Tivemos sorte. De qualquer forma, devemos ter cuidado, monstros podem surgir de qualquer lugar. Perfeito, você pode explorar a frente? Dave perguntou. Sim, estou cuidando disso. Perfect foi à frente da festa para garantir o caminho a seguir. Depois de algum tempo e sem ouvir nada de Perfect, Demery perguntou. Ele ficará bem? Sim, ele tem feito um ótimo trabalho de reconhecimento para nós até agora. Dave, Perfect falou através do Paricom. O que é perfeito? Dave perguntou. Acho que deveríamos dar a volta por outro caminho. Há um acampamento de orcs mais à frente. Orcs. Podemos lidar com alguns orcs ruins, falou Flanqueir. Não seja uma ferramenta. Não são orcs normais. Estes são os selvagens. Eles são high orcs. Nível 350 pelo menos, disse Perfect. Merda, eles me viram. O grupo ouviu uma forte comoção vindo à frente deles. Perfeito estava correndo em direção a eles com tudo que tinha, dividam-se. Ele gritou. Perfect se esquivou de uma bola de fogo como se tivesse olhos na nuca, mas ela continuou em direção ao resto da festa. Lon acertou o chute na bola que chegava. A flecha explodiu no meio do caminho, criando uma névoa gelada que sufocou a bola de fogo em tufos de vapor e fumaça. Precisamos seguir outro caminho, são muitos. Perfeito, disse. Acho que é tarde demais para isso, disse Dave. Humanoides enormes de pele verde começaram a emergir da floresta. Ao contrário dos orcs da conquista que usavam tangas normais, esses orcs estavam blindados e armados até os dentes, carregavam espadas, porretes e machados de guerra. Os orcs se espalharam para cercar o grupo como uma unidade de combate bem organizada, suas etiquetas com nomes eram vermelhas. Um dos orcs apontou seu machado de batalha enferrujado para o grupo e gritou com uma voz rouca e catarro, carne fresca. Não há carne no cardápio hoje, Dave rosnou de volta, sacando sua flamberge e erguendo o escudo da torre. Fim do vídeo.